E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, o belo rosto do podcast Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Os Sócios. Agora que eu vi que eu tô com um gelo no meio do negócio. O cenário não tá tão legal quanto sempre, Eu né? acabei de prender meu dedo no meu carro, na minha porta do carro, blindada. Mas o carro tá ok, tá, gente? Tá tudo certo. Tá tudo bem. tranquilo. Vai dar certo. Seguimos aqui no trabalho. Hoje vamos falar de mais um livro, o Almanaque de Naval Ravikant. O Guia para a Riqueza e a Felicidade. Será que saberemos mesmo? Esse subtítulo é muito bom, né? A gente pode dividir o livro em duas partes, realmente. Ele fala sobre como você ganhar dinheiro e como ser feliz. É um livro bem interessante. Gostei que o prefácio é do meu autor preferido. Tim Ferriss fez o prefácio. Um dos meus autores preferidos. O autor não é o Naval Ravikant, é um cara chamado Eric, talvez eu fale o sobrenome errado agora, né? Jorgensen. E ele é um fã do Naval Ravikant. Ele é um empreendedor do Vale do Silício. Ele ficou famoso por criar uma empresa chamada AngelList, que juntava empreendedores e investidores que estavam dispostos a patrocinar esses negócios, né, como investidores anjo, para depois ganhar com a valorização da empresa. E depois ele se tornou também um investidor. Ele entrou, por exemplo, no Uber, bem no comecinho, entrou no Twitter bem no começo. É um cara de origem indiana, mas ele cresceu nos Estados Unidos de origem simples e depois ele ficou multimilionário e é um pensador muito ouvido aí no Vale do Silício. E antes de apresentar nossos convidados, que já vieram aqui diversas vezes e viram outras tantas, para falar desse livro, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro deles diz respeito a uma oferta inédita aqui do grupo, a gente nunca fez isso antes, que foi juntar o Viver de Renda, que está indo para a sua 31ª turma, onde já passaram mais de 45 mil alunos, com o do Meu 1 Milhão, do Thiago. Ele já teve mais de 110 mil alunos lá, então em número de alunos, né, ninguém teve no Brasil tantos quanto o Grupo Primo. E a gente sempre fez os lançamentos separados. Até que a gente falou, cara, por que a gente não faz junto, pela primeira vez, um mega pacote? Onde a gente juntou o Viver de Renda, do Meu 1 Milhão, mais Finclass, mais diversos outros produtos, são 17 ao todo. Você pode conferir isso no link que vai estar aqui abaixo na descrição ou no QR Code aparecendo na tela. E tudo isso pelo preço de um único produto. Sendo que como essa oferta ela vai começar a rodar no dia 9 de junho, muito próximo do Dia dos Namorados, a equipe deu a ideia. Por que o pessoal não compra um acesso e recebe outro para compartilhar com o namorado? Ou namorada, né, cônjuge, etc. Mas ia ser bem constrangedor, né? Então você quer compartilhar com o Marcelão, né? E aí, então a gente falou, cara, libera para quem quiser compartilhar com outra pessoa. Então você compra um acesso e recebe outro. Isso nunca foi feito e talvez nunca volte a ser feito. Para quem quiser aproveitar e ver as informações todas, o preço de tudo junto daria 18 mil reais. Você pode dar para a fração disso. Veja aqui no link da descrição. E o outro recado é sobre algo que a gente usa pra caramba. Com que frequência você usa pilhas no seu dia a dia? Agora, cada vez mais, né? Já que eu sou mãe e a gente precisa de pilha pra negocinhos aleatórios. É real, tava outro dia desaparafusando o pato pra colocar pilha pra dançar pra TT. Mas eu ainda não tô usando o pato, que é muito novo ainda. Exato, muita informação. Mas pilha você usa o tempo todo. E você que tem um comércio, será que você vende pilhas no seu comércio? Sendo que é um produto que não ocupa espaço no estoque, ele tem uma margem muito interessante e é de uso cotidiano, tem rápido giro. Então, por isso eu vou dar o recado aqui da Alfacel, que é o nosso parceiro. Ele já tem mais de 15 anos de mercado, tem pilhas que vão desde os modelos comuns até recarregáveis e lítio. Então, para você que tem um ponto de venda e você quer aumentar a sua margem, né, podendo vender para aquele consumidor que já vai lá consumir alguma coisa e pode olhar a pilha e comprar e quase sem ocupar espaço no estoque, dê uma olhada aqui nas informações da Alfacel, que pode ser bem interessante para que você consiga aumentar a lucratividade do seu negócio. Bom, recados dados, vamos apresentar agora os nossos convidados. Recebemos aqui novamente, pela 200ª vez, né? Eu já perdi a conta. Felipe Spritzer, ele é CEO e fundador da Portfel, a consultoria de investimentos do Grupo Primo, responsável pela gestão de mais de 10 bilhões de reais atualmente, trabalha no mercado financeiro há 10 anos e possui diversas certificações como CEA, CGA e curso de Portfolio Management na Wharton. Felipe, bem-vindo ao Podcast Sócio novamente, cara. Muito obrigado. É um prazer participar pela 200ª vez aqui do melhor podcast de finanças do país. Estou bem animado, assim, fui imbuído com a missão de ler o livro em 24 horas, eu postei sobre isso, né? Meu Deus do céu, amor, você foi tão... Não, eu falei, cara, você consegue ler em um dia? Não é um livro difícil de ler. Ele falou, consigo. Felipe é um cara que tem altas capacidades. Então tá bom. E aí eu me coloquei e falei, olha, vou falar que sim, porque fazia bastante tempo que eu tenho o hábito de leitura, eu normalmente leio algumas páginas por dia.
mas fazia muito tempo que eu não parava para ler tantas páginas em sequência num período de 24 horas. Aí você teve que não trabalhar e ler. Exato, as ações do grupo caíram, se desvalorizaram. E foi bem legal, assim, porque desde o colégio, né, quando você tinha que ler um livro pro dia seguinte porque você não leu anteriormente, fazia tanto tempo, e eu reparei o quanto os estímulos do celular, do trabalho e outras coisas realmente atrapalharam o foco de mais longo prazo. Isso assim. é Eu senti um déficit, uma piora na minha capacidade de longo prazo de atenção, assim, brutal. E eu achei interessante porque, ao mesmo tempo, ele fala isso sobre o livro. Então, enquanto eu estava lutando contra o meu cérebro, pedindo dopamina frequente, Sim. eu estava vendo um outro autor falando sobre o vício, né? Então, foi uma experiência bem interessante fazer essa leitura. E eu gostei bastante do livro. Muito bom. E recebemos aqui também Giovana Naia, já veio também pela 200ª vez. Ela é sócia responsável pela área de Wealth Planning da Portfel, atende grandes fortunas, é advogada e professora especialista em planejamento sucessório, e algo que as pessoas precisam cada vez mais com esse governo, né? E tributário. E também é a mãe da Helena. Helena tá quanto tempo agora? 9 meses. 9 meses. Prazer estar aqui. Obrigada. A Helena foi um bebezinho do bolo Tinder. É verdade. A gente sempre gosta de salientar isso aqui. Quando é que saiu o livro, Giovana? Como arrumar um marido, uma empresa, filhos com Bruno Perini e Malu Perini. A Giovana foi a pessoa que melhor usou o bolo Tinder na história. Inclusive, essa semana tem bolo Tinder. Hoje, né? Porque esse podcast vai sair amanhã. Sim. A gente tá gravando um dia antes. Você confundiu o pessoal com a noção de tempo, né? Hoje, porque sai amanhã, mas é isso. Quinta-feira, última quinta-feira do mês, sempre tem o bolo Tinder, pra quem tiver afim aí de arranjar um companheiro para a vida. E só resumindo... Eu recomendo. A Giovana é advogada, a gente conheceu ela no evento da Malu. Fiquei magra. Lá ela falou, olha, vou me casar, convidou a gente pro casamento e eu conheci o meu marido no bolo Tinder. E lá ela me deu um cartão falando, Bruno, se você quiser abrir um offshore comigo. Eu pensei, olha só que interessante, né? A gente precisava aumentar essa área aqui na Portfel. Eu botei aquilo na minha cabeça, né? No radar. E aí a Giovana veio pra cá, começou a trabalhar com a gente, virou sócia, e depois da união dela também veio a Helena, né? Então por isso que eu falo que ela é a pessoa que melhor aproveitou o bolo Tinder. É verdade, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tá lindíssima de cabelo curtinho, olha ela. Obrigada. Bom, e pra começar, o que vocês acharam do livro? Eu achei bem interessante. Eu tive a impressão, como a gente começa a ler muitos livros do tema, né? É uma mistura de Pai Rico, Pai Pobre com Segredos da Mente Milionária. Com uma pitada interessante, um acréscimo que ele fala bastante sobre felicidade. Né? Sim. Eu acho que, especialmente o momento de vida dele, né, que ele, teve sucesso financeiro na venda de várias empresas, é uma pessoa bem-sucedida, ele começa a refletir sobre o que é felicidade, as definições, como alcançar, como o meio que a gente está hoje em dia impacta na nossa felicidade. Então, eu acho um livro bem legal, assim, bem complementar. Eu diria que ele não é o básico, como seria, por exemplo, o Pai Rico, Pai Pobre, ou Psicologia Financeira, mas para alguém que já tem um pouquinho de hábito de leitura ali voltado para finanças, empreendedorismo, é alguém que pode agregar bastante. Legal. Eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre, ele traz um pouco mais de conceito, mas esse almanaque ele é muito fácil de ler. E ele é um livro que você não precisa... Eu li a primeira vez, eu tava amamentando a Helena logo nos primeiros meses, de madrugada no Kindle. Então, assim, eu lia, passava 3 madrugadas e voltava a ler de novo. Então, é um livro que não exige uma continuidade, um lugar ali que você precisa acompanhar. Então, eu acho que ele é mais fácil nesse sentido, mas ele se baseia em muitos conceitos que a gente lê Pai Rico, Pai Pobre antes, nos dá mais substância, né? Pra poder avançar. Eu gostei bastante. E eu acho que essa pitada que ele traz falando de felicidade é algo que foge um pouquinho do que a gente está acostumado a ler em outros livros. Eu achei bastante interessante mesmo. Eu fiz uma releitura dinâmica nas últimas 24 horas, pois eu tinha essa vantagem de já ter lido anteriormente. Até pra deixar vocês a par, eu já tinha falado desse livro algumas vezes pra eles. Falei, eu quero gravar um podcast sobre o livro O Almanaque de Naval Ravikant, então já vão se habituando ao livro. E eu acho que ele podia ser até mais curto o livro, cara. Eu senti isso. Ele é um pouco repetitivo por ele mesmo, né? E também acho que faltou alguns tweets deles muito bons, assim. Tem um que envelheceu muito bem, eu acho que foi lá em 2014. Ele tweetou algo no seguinte sentido: se você é um país pobre e quer ser rico, compre Bitcoin. Faça esforço para ter 1% do Bitcoin do mundo. Mas é porque agora ficou bom. Quando foi... Isso aí foi em 2014, sei lá. Não, tudo bem, mas quando ele publicou em 2014. Foi um tweet. Isso aqui veio depois, entendeu? Depois. Mas esse tweet não entrou aqui.
poderia O tweet não entrou. Então esse cara, ele realmente, eu acho que ele tem um discernimento acima da média. E eu gostaria de começar com isso, né? Porque ele fala que as pessoas deveriam ser pagas pelo seu discernimento. Sim. Esse é um ponto muito interessante, porque ele fala, cara, se você tem um CEO que consegue decidir 10% melhor do que o outro, quanto é que esse cara tem que receber? Mais, Não é 10% a mais, é muito a mais. Porque são decisões que podem causar um impacto financeiro gigantesco em uma companhia. Sim. Ele fala, você tem que começar a trabalhar para conseguir ser pago pelo seu discernimento. E tem uma outra parte que eu também acho interessante, quando ele fala que se você não possui parte de um negócio, não tem um caminho rumo à liberdade financeira. O que vocês acham disso? Eu concordo bastante, assim. Ele entra muito na questão de empreendedorismo do livro, de falar que quando você é o abrasileirado seria o CLT, né? Você é um CLT, você está trocando seu tempo por remuneração. E quando você troca seu tempo por remuneração, primeiro que você pode ser substituído com mais facilidade, né? Se o seu skill não for muito específico. E depois que você dificilmente vai conseguir ganhar dinheiro enquanto dorme. E ele fala que um dos pilares para você chegar nisso é ganhar dinheiro enquanto dorme. E aí você pode ter participações da empresa através da criação de empresas ou de compra de ativos. Então, eu acho super válido a reflexão que ele traz, porque ele disserta também sobre como no passado as pessoas eram mais empreendedoras, porque você tinha pequenos clusters de pessoas e você tinha que ser o comerciante daquela região, tinha que fazer alguma coisa. Depois, com a Revolução Industrial, começou a se criar uma cadeia hierárquica muito grande. Então, todo mundo reportava para alguém, o número de empreendedores caiu drasticamente. E agora, com o advento da tecnologia, da inteligência artificial, voltou a ser possível você ser um empreendedor novamente, ou pelo menos facilitou o caminho do empreendedor. Então, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, está participando de um podcast, há 30 anos não existia. Sim. Ou você falava na Globo da vida, ou você não podia se comunicar, basicamente, talvez através de um jornal. A Globo escolhia quem era famoso, cara. Só que para você ficar famoso, você tinha poucos caminhos para chegar lá. Né? E não à toa que o nome era Global, né? Você era eles auto-intitulavam, né? O seu sucesso, você era um ator global, justamente por conta desse lugar. Então, eu acho que a reflexão que ele traz é até um estímulo para muitas pessoas que estão presas no que eu gosto de chamar de algema de ouro, né? Ficar trabalhando no lugar que você está, porque recebe uma boa remuneração e abre mão da sua liberdade ao longo do tempo. Então, ele traz um pouco desse incentivo de pensar fora da caixa, caminhar para abrir seu negócio, óbvio, quando fizer sentido, e fala que esse é basicamente necessário para você conseguir ter liberdade financeira e liberdade de tempo. Um ponto com relação a isso, que eu acho que vale a pena a gente falar, porque em outros podcasts a gente falou sobre a importância do empreendedorismo, que quando a gente olha os maiores multibilionários do mundo, o dinheiro deles não está em dinheiro, necessariamente, está em equity, né? Está na participação societária. Fala, poxa, mas todo mundo empreender, quando a gente fala de ter uma empresa, de ter um negócio, eu não preciso abrir o meu negócio. Então, eu posso me acoplar num negócio que já existe. A gente tem desenhos de partnership, por exemplo, como a gente tem aqui no Grupo Primo. Então, eu posso ter uma negociação, às vezes, se você é CLT, você pode sentar numa discussão com o seu chefe, com o dono da empresa e pensar em novos incentivos e formas de remuneração. Então, um desenho de partnership em que você se torne sócio de um negócio que já exista, né? Então, trazer esse lugar, porque assim você consegue oferir renda dormindo, como ele muito bem fala. E a questão do discernimento, para mim, ela é muito legal. Eu estava lendo e foi curioso que... eu estava relendo agora. Quando eu cheguei nessa parte de discernimento, ele usa o exemplo do CEO, né? Que ganha muito mais quando ele toma essas decisões melhores. E já aconteceu, não raras vezes, eu sentar com o Felipe, às vezes aflita com algum ponto, e aí eu explicava e contava e tudo mais, e ele trazia esse lugar de discernimento, aconteceu com o Fernando também, com o CEO do grupo, e mostrava um ponto, assim, fundamental ali que eu não estava olhando. E eu tive a sensação, é por isso que eles são CEO da empresa, é por isso que o Felipe é CEO da Portfel e o Fernando é CEO do Grupo Primo. Porque este lugar de discernimento muito construído na fundação, nos conceitos. E comigo nunca aconteceu isso? Não, aconteceu, veja bem. Não, amor, não aconteceu. Não, deixa eu terminar. Tem gente que não é CEO e deveria ser CEO. Você não é o CEO, amor. Nem quero ser o CEO. Não, eu não E quero. acho, você falou disso, eu lembrei de um ponto, que ele fala, mas tem médicos que ganham muito dinheiro e ficam muito ricos. Ele traz a reflexão que quem realmente ficou rico foram médicos empreendedores. Sim. Porque abrir seu consultório, mesmo que seja só você,
é uma espécie de empreendimento. Total. Você está trabalhando para você. Com certeza. Né? Então, você vê, poxa, o cirurgião cardíaco. Não é o cirurgião cardíaco que trabalha numa equipe de outro cirurgião cardíaco. É o chefe dessa equipe, é quem consegue os clientes, é quem toca a empresa. Então, óbvio que a gente fala muito sobre planejamento financeiro no grupo, né? Óbvio que você consegue alcançar a sua liberdade se você investir bem, cuidar bem dos seus recursos ao longo do tempo. Mas é um caminho que vai demorar muito mais, 30, 40, 50 anos, do que se você tiver um negócio bem sucedido. Também não quero romantizar que abrir um negócio é fácil. A gente sabe das dificuldades, né? Não é o Uma caminho. parte quebra. Exato. O cara vai poupando e fala, vou abrir um negócio para alavancar. E no final ele volta algumas casas no jogo da vida. Né? Exato. Mas é uma reflexão que eu acho que a gente tem menos empreendedores do que deveria. Nem todo mundo deve ser empreendedor, mas ele fala, a gente tem tanta tecnologia, tanta capacidade, e muitas vezes, por uma questão de aceitação social, a gente se prende no que é seguro, no que os nossos pais gostariam que a gente fizesse. Então, essa provocação eu acho que é bem válida. Quando você quis fundar a Portfel, o que seus pais falaram? Então, não foi fácil não, porque eu trabalhava numa multinacional. Meus pais, eu tenho, baita respeito, carinho, admiração, são professores de finanças, foram a vida inteira. Meu pai trabalhou em banco como funcionário público e era professor de finanças, ele era da Caixa. E quando eu falei da Portfel, que eu queria sair de uma multinacional, de um cargo de prestígio, que eu tinha contato com o CFO, CEO, para fundar meu próprio negócio, num tipo de empresa que nem sequer existia no Brasil. No modelo que nem era conhecido. No modelo aqui. que não era conhecido, meu pai quase teve um piripaque. E ele falou assim, você até pode, você até pode, eu já nem morava com ele, né? Você até pode montar a sua própria empresa, mas você nunca pode abrir mão da sua renda. Do arroz com feijão. Do arroz com feijão. Só que chegou um momento que eu falei assim, cara, então eu realmente escutei esse conselho e fiquei tocando a Portfel enquanto eu estava no meu emprego, só que chegou um momento que eu ganhava 2, 3 vezes mais na Portfel do que meu outro emprego, e isso estava me atrapalhando. Sim. Então eu cheguei para ele e falei, né, que eu ia sair e tal, ele deu uma respirada, não, filho, eu te amo. Eu fiquei até surpreso, hein? Ele deu uma boa respirada, falou, se um dia você precisar da minha ajuda, eu continuo aqui. Não era a resposta que eu esperava, achei que ele ia ser bem mais intensivo. Hoje, depois de alguns anos, ele veio com a primeira decisão certa. Você já estava decidido. Ele pensou, ele não vou apostar contra. Não, Ele já tinha feito a prova, né? Já tinha construído alguma coisa. E ele... É que grande parte da renda eu pegava e reinvestia na empresa, né? Para ela crescer. Mas no fim das contas foi difícil. Eu tive que digerir muito tempo para falar para ele, para falar para a sociedade também. Porque você abre mão da... Então, assim, o caminho do empreendedor, ele não é fácil pelas questões técnicas de empreender, mas emocionalmente é muito difícil, assim. Eu comecei a empreender na pandemia, praticamente. Cara, imagina a loucura, você não sabia nem se ia estar vivo no dia seguinte. Tinha vezes que eu chegava em casa, na verdade nem saía de casa, né? Porque eu estava em casa preso, só queria chorar no banheiro. Eu falei, poxa, eu estou pegando 90% da renda da empresa que eu acabei de crescer para reinvestir nela. Foi difícil, mas felizmente valeu a pena, né? Hoje, olhando para trás, foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Mas eu acho que o ponto, Fê, que é legal, que foi o que eu quis trazer, é que assim, às vezes não é para você abrir uma empresa. E tá tudo bem, né? Você pode empreender de outras formas. Dentro da empresa, de outras empresas. Exato, é o intraempreendedorismo que a gente chama, né? Então você empreende dentro da empresa, propõe isso, às vezes o dono da empresa nem tem essa noção de partnership, de equity e tudo mais. E você consegue propor isso e fica bom para todo mundo, na verdade. Você consegue crescer o bolo, né? Para pegar a fatia do bolo. Com certeza. Foi o que fizemos aqui no grupo, né? Vários colaboradores, são quase 60, contando os executivos, etc., que hoje tem participação aqui no grupo. E ao longo do tempo, imagino que serão, né? 70, 80, 90, esse número tende a crescer. Conforme a empresa cresce, a gente atrai mais talentos. E esse pessoal vai estar participando ou do crescimento, que é o cenário que a gente vislumbra, ou também, se tiver um trimestre ruim, por exemplo, do decréscimo do valor das ações. Porque ninguém que virou sócio no grupo, a gente não chegou para a Giovana e falou, parabéns, Giovana, tá aqui sua sociedade. Chegou e falou, Giovana, você pode comprar 100 mil em participação aqui no Grupo Primo. Só que esse 100 mil ela pode comprar Bitcoin, ela pode comprar Tesouro Selic, ela pode comprar ações. Então, ela quis comprar a parte dela... E aí ela colocou dinheiro, né? Skin the game. Ela tem que apostar igual o Felipe apostou, tem que apostar na empresa. E agora ela está interessada no crescimento da empresa. Porque se crescer menos do que, por exemplo, se a gente cresce 10% no ano, cara, o teu dinheiro no Tesouro Selic vai crescer 14%. Com muito menos risco, diga-se de passagem. Então, realmente, a pessoa entra aqui e fala, não, agora eu quero que esse negócio cresça o máximo possível. E vocês deram um exemplo de um médico que abre uma clínica, mas eu queria discutir o que ele fala sobre alavancagem. Eu achei muito bom, né? Ele até cita o Arquimedes, aquele cientista da Grécia Antiga, da Magna Grécia, vivia na região onde é a atual Sicília. E o Arquimedes falava aquela célebre frase, dê-me uma alavanca, um ponto de apoio e eu moverei o mundo.
Ele fala aqui que você tem 4 formas de alavancagem. Você pode ter pessoas, capital, isso aí todo mundo sabe. E ele cita mídia e código. Eu falo, cara, a gente alavancou, principalmente com mídia aqui no grupo, né? Porque ele fala, pô, pessoas é a forma mais antiga de alavancagem. Você tá trabalhando, você consegue vender, você conseguir mais um vendedor e mais um. Só que pessoas são caras. Capital é legal, né? Se você compra algo, sei lá, botou R$1.000, subiu 10%, você ganhou 100. Se você colocasse 1 milhão, ganharia 100 mil. Só que para ter acesso a capital, é tipo pessoas, também é caro. É caro. Agora, mídia e código, não. Se um cara sabe programar, ele até comenta isso, se você sabe construir e vender, ninguém te para. É. Então, eu queria discutir principalmente essa visão de alavancagem dele. O que vocês pensam? Eu concordo 100%, né? Acho que Ele tá no grupo primo, eu espero que ele concorde. Não, a mídia não serve de nada. Mídia Super não serve de valorizado, né, cara? Eu concordo, assim, acho que no momento em que eu fundei a Portfel, eu sempre estudei empreendedorismo, eu gostei muito, e tem alguns pilares que são comuns em empresas unicórnio, né? Os 4 pilares são exponencialidade, que é crescer de maneira... o que é unicórnio para quem não conhece. Também. A unicórnio é uma empresa que teve a sua avaliação em mais de $1 bilhão. Esse é o unicórnio global. A gente tem o unicórnio brasileiro, que é $1 bilhão, que tá bom também. Você pega a foto, é um burrinho com um cone. Ai, gente, mais $1 bilhão é coisa pra caramba também. É lógico, pô. Bastante. Dá uns 100 e poucos milhões de dólares, né? É bastante. 50 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. Fica um pouco triste, mas enfim, não vamos comparar. Cara, fazer câmbio é um negócio que dá dor não no coração. compare, Você não pega compare. $100 mil, você vai ver, cara, $16 mil. Isso se não tiver um IOF, né? Pois é, cara. Pois é. Bom, mas enfim, pra gente não desvirtuar aqui pra questão tributária. A gente pode falar sobre Os 4 pilares, é óbvio que sempre tem vários outros, mas os principais são exponencialidade, que é a capacidade de crescer sua receita de maneira exponencial. Escalabilidade, que é ao mesmo tempo que você cresce sua receita, os custos não crescem na mesma proporção. Oceano azul, então estar no mercado pouco competitivo, que você está inovando basicamente. E cliente em primeiro lugar. E agora focando na parte de escala, a escala ela vai ajudar muito no quê? Na escalabilidade. Então, quando você fala da primeira, que é crescer através de pessoas, ela é escalável, porque você está pegando o tempo de outras pessoas e remunerando. Mas ela não é tão escalável assim, porque trazer pessoas, e a gente sabe que a gente tem centenas de pessoas aqui no Grupo Primo, é difícil. Você tem que gerir muitas pessoas, você tem que gerir pessoas que gerem pessoas, gerir pessoas que gerem pessoas, e aí você tem egos, você tem remunerações, você tem um mercado, é bastante complexo. Chega um momento que se o seu crescimento for só pessoas, você vai chegar no limite delicado, né? Quando você fala de capital, você realmente consegue, e ele até menciona muito isso no livro, que hoje você tem mais acesso ao capital, e no fim das contas, quando você pega capital de terceiros, o risco acaba ficando mais com terceiros do que com você. Então, você consegue se alavancar com capital. Óbvio que não é tão trivial assim, mas é uma maneira que acaba sendo mais eficiente, embora tenha muito risco. Só que quando você entra em mídia e tecnologia, a escala ela vai para outro patamar. Porque você está falando, vou dar um exemplo que ele não deu no livro, de criar um jogo eletrônico. Você sozinho desenvolve um jogo. Hoje, com inteligência artificial, está cada vez mais fácil. Se 100 pessoas compram o seu jogo ou 1 milhão de pessoas compram o seu jogo, você tem pouco custo marginal, pouco custo adicional. Talvez, se você tiver alguma cópia física ou se você tiver um sistema que permite que as pessoas joguem online, mas a tecnologia vai permitir muito isso. E a outra, que ele associa muito, marketing e vendas. Então, o ponto, quando você tem, aqui no grupo fica muito claro isso, eu deixei para o final, o nosso crescimento é muito, muito orgânico. As empresas do grupo, em especial a Portfel e a Grão, elas conseguiram crescer sem ter um custo expressivo de captação de novos clientes, porque o grupo já usufruía de um marketing, de um branding muito forte. Então, é um tipo de alavancagem, a mesma coisa. Se você tem 1.000 pessoas assistindo a gente agora, ou 1 milhão de pessoas, você não tem custos crescentes por conta disso. E isso permite com que o seu crescimento seja muito, muito grande. E por isso que ele acaba incentivando as pessoas a saberem se comunicar, a saberem vender e saberem não necessariamente programar, mas entenderem de tecnologia e inteligência artificial para que elas possam desenvolver empresas cada vez mais escaláveis. Eu gosto sempre de, quando a gente está conversando com clientes e empresários, a gente teve essa conversa no último encontro do Equity. Eu virei para alguns empresários que a gente estava conversando e eu perguntei assim, você compraria a sua empresa hoje? Se sua empresa aparecesse a oportunidade, você compraria? Ixi. E
Pergunta difícil. Tem muita gente falando, não, já sai pra vender a empresa. E aí, qual é a provocação? Cada dia que você não vende a sua empresa, você está comprando a sua empresa. Então, a gente precisa se preocupar com o equity, que é esse lugar de valor da empresa, de quanto ela vale. E a melhor maneira da gente pensar em como ela vai valer mais é pensando em alavancas. E pensando nesses desenhos de alavancagem. Então, como fazer ela crescer, como ela se expandir, como eu consigo trazer uma vantagem competitiva, como eu consigo aumentar a minha margem. E aí, quando a gente olha para esses dois desenhos, que são os desenhos do marketing e do código, são muito acessíveis. A barreira de entrada é muito baixa. Hoje, qualquer pessoa tem um smartphone que consegue começar a trabalhar mais esse lugar do marketing e buscar isso a um custo muito baixo. Então, sim, concordo em gênero, número e grau, mas sempre fazendo esse exercício, porque às vezes a gente está num lugar estagnado e ele faz essa provocação da alavancagem, porque se você não está vendendo a sua empresa, cada dia você está comprando ela novamente. E se ela não está crescendo, se você não está se dedicando neste lugar para ela, tá sendo feita alguma coisa de errado, porque você está alocando o seu dinheiro ali. Né? E às vezes a gente não faz essa conta, não faz essa comparação. Então, esse desenho de alavancagem é algo muito interessante para a gente pensar. Por muito tempo, antes de estar aqui no grupo, eu entrei como sócia em várias startups. Por quê? Eu sou advogado societário e tributário, precisavam de ajuda para fazer a estruturação contratual, societária e tributária das empresas. Eu colocava meus honorários, eles não tinham, principalmente quando era startup, não tinha dinheiro para colocar ali. Uma participação. E eu oferecia, eu falava assim, vamos fazer o seguinte, me dá um percentual e eu faço a estruturação para você. Para mim, saiu muito barato. Algumas empresas quebraram e eu perdi, mas no lugar, quando a gente olha em todas que eu entrei, saiu muito barato. Para vários sócios que eu tive nesse lugar, depois que a empresa cresceu, eles olharam e falaram, como saiu caro pra gente? Porque quando a gente pensa nesse lugar de alavancagem, a gente às vezes não faz essa comparação do que é equity, então faz media for equity, faz o suor, né, pela participação. Então existem muitas maneiras baratas da gente alavancar. Tudo isso para dizer, existem muitas maneiras baratas de alavancar do que comprometer o seu equity nesse desenho. Então trazer esse desenho de mídia e trazer o desenho de inteligência artificial e código, que a gente tem feito muito isso aqui no Grupo Primo também. Entendido que assim, o custo é muito baixo para a gente alcançar um número muito grande de pessoas e aumentar consideravelmente a empresa, de uma maneira geral. Né? Muito bom você falar isso, porque a gente que tem exposição na rede social, a gente recebe propostas diariamente para fazer parte de empresas, né? Então, todo dia é uma hipérbole, mas enfim, sempre a gente recebe, você não quer entra de sócio na minha empresa. Eu diria que é todo dia mesmo, que a gente não vê os directs todos. Exatamente, E muitas vezes a gente diz não, quase todas as vezes, né? Eu nunca disse um sim pra... Acho que eu já disse em alguns... Sabe de quem eu recebi um direct eu não vi na época? Da Portfel, antes do Grupo Primo. Ah, é? Achei que você ia falar do Tigrinho. Não, mas aí não é sócio, né? Mas tem gente que entra de sócio. Mas enfim, vamos deixar abaixo essa parte. E aí eu tava lendo aqui os highlights e ele fala muito sobre isso também, sobre como saber dizer não. E sim, a forma como você... Toda vez que você diz um não, é uma forma de você tá alavancando também suas oportunidades e tudo mais. E eu acho que é isso. No mundo de tantas oportunidades, a gente tem que saber escolher exatamente o que vai dar certo e o que não vai dar. Por quê? Por que eu disse não? Porque eu sabia que eu ia ter que me esforçar talvez muito mais do que aquela empresa me daria de retorno. Ou o oposto. Ou eu não agregaria o suficiente para aquela empresa, para que fizesse sentido eu dizer sim. Na verdade, eu disse sim para Vibrio, né? Que foi foi a única vez que eu disse um sim e faz sentido até hoje. Mas eu ia aproveitar para comentar sobre essa questão de mídia, porque, por exemplo, né, o meu pai é uma pessoa hiper inteligente. E ele dava aula para cursos, né, pessoal de cursinho, que ia fazer prova do IME e do ITA. E nessa sala tinha o quê? 50 pessoas. É a minha diferença pro meu pai, sendo que meu pai é muito mais inteligente do que eu. A Malu sabe disso, não tem comparação, assim. Eu sou um Neandertal perto do meu pai. A diferença é que eu consigo dar aula para 2.000 pessoas, para 10.000 pessoas. E se eu consigo dar aula para 10, essa mesma aula pode ser assistida por 100.000 pessoas. Esse é o poder de alavancagem da mídia. E a mesma coisa com código. Você constrói um aplicativo e você tem um custo naquilo... 100 pessoas acessam, tá lá o custo. Se 1 milhão de pessoas acessam, o custo pode crescer alguma coisa, mas não tanto assim. Então, você ganha muito poder com isso. Com a mídia. A primeira anotação que eu fiz desse livro, que eu achei muito boa,
sobre o que o Naval Ravikant acha bom, né? Tá escrito aqui. Qual é a coisa que você mais gosta numa empresa? Ele responde, um produto sem custo marginal de replicação. Então você pode vender para 10 pessoas ou para 1 milhão. E você não tem um custo subindo com isso. Produtos físicos é muito mais complicado. Você pode, né, ter um custo que não sobe tanto quanto o que você vai ganhar para vender para mais gente. Mas você vai ter um custo com material. Agora, o que é digital, o que é imaterial, o custo ele fica muito reduzido. É por isso que um monte de gente está ganhando dinheiro online. Sim. O cara consegue vender um produto informacional. Ele tem custo zero a cada venda que ele faz a mais, praticamente. Não, e imagina agora com inteligência artificial. Ontem eu estava vendo um vídeo. Óbvio que está todo mundo sendo bombardeado de vídeo de inteligência artificial, mas que estava hiper realista. E ela ficou rodando no Instagram um tempo, né? Que inclusive estava me atrapalhando de ler o livro. Mas das pessoas falando, eu não sou inteligência artificial, eu não sou. E eram pessoas criadas pela inteligência artificial. Tipo um protesto, né? Eu vi esse vídeo. E era assim, tava muito bom. Óbvio que você percebe algumas pequenas sutilezas, mas que tá muito melhor há um ano, muito melhor do que 6 meses. E eu comecei a refletir, porque alguém falou sobre Hollywood. Hollywood vai acabar, alguma coisa assim. E eu comecei a refletir... tá lá. Mas eu só falei porque alguém falou antes. Mas eu acredito realmente que vai acabar, cara. E aí eu imaginei uma pessoa que é hiper criativa, que adora escrever para filmes, roteiros, e que nunca teve acesso a esse capital ou outras skills, ela vai conseguir criar um filme sozinha de casa. Vai. E o filme é mídia e tecnologia, porque ele está misturando as duas coisas para fazer sozinho. Então imagina... E ele fala muito sobre isso no livro também. Daqui a pouco a gente eram muitos empreendedores, né? Aí você começa a ter uma escala hierárquica, poucos empreendedores, pessoas trabalhando. E agora, talvez a tendência, e eu acredito nisso, posso estar errado, mas que você vai ter cada vez mais empreendedores e empresas de uma ou poucas pessoas. E você vai voltar a ter uma diluição maior. Ou pelo menos é o que dá para fazer. Óbvio que socialmente, se isso vai ser fácil, aceito, né? A pessoa ficar trabalhando em casa, não é fácil. Trocar a segurança. Mas eu realmente tenho essa impressão. Na verdade, impressão não, já está acontecendo, né? A gente tem cada vez mais empreendedores. Olha quantas pessoas ficaram multimilionárias por causa das redes sociais. Isso seria impossível há 20 anos, como eu falei. Sim. E a mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial agora. Uma vez conversando com o Thiago, estava viajando sobre o futuro, né? Ele falou um negócio que eu achei bem interessante. Ele falou, cara, imagina um cinema do futuro. Você vai lá, você edita suas preferências e a IA fabrica um filme só pra você. Que não vai ser visto por outras pessoas, porque elas não têm as preferências iguais às suas. Você bota um óculos, não precisa ser na tela grande, por exemplo, ou em casa mesmo. Esse tipo de coisa vai acabar acontecendo. Se eu, por exemplo, quero fazer uma série sobre o Império Romano, tinha uma da HBO que era muito boa. E ela teve, acho que só 3 temporadas, 3 ou 2, que era muito cara. E você tinha atores muito renomados, né? Cara, eu posso fazer uma série do zero sobre o Império Romano. Discutindo ali com a IA, né? Querendo colocar desde a República. Eu poderia ser o ator. Não, pega verdade, lá a imagem e coloca. Podem ter infinitos Brunos Perini. Já parou pensar nisso? Só um filme só de você. Não, Podem, cara. Melhor ainda, porque eu não gostei dessa ideia de criar um filme de acordo com o que eu quero. Eu gostaria que ele olhasse pra mim, pro meu perfil. Sem você ter que opinar. E aí ele dissesse, na verdade, olha, esse filme vai ser esse daqui. Porque é muito chato você criar seu próprio filme. Não, no feed, no que você conversou com o ChatGPT, com aquele anelzinho que mede suas coisas. Aí fala, cara, hoje talvez o mais adequado seja isso. E, de certa forma, isso já acontece, né? Você vê, por exemplo, Stranger Things, que é uma das séries de maior sucesso da Netflix, ela foi criada com base nas preferências do usuário, que é ficção... tinha algumas outras características assim, porque as pessoas mais assistem. Eles pegaram tudo e botaram numa única coisa só. E deu super certo. Agora isso vai avançar cada vez mais, né? Não, eu fico muito curioso sobre o futuro, como é que ele será. E aí tem uma outra frase que o Naval Ravikant coloca aqui, que eu até grifei porque eu achei, cara, isso aqui é genial, principalmente pro jovem que tá assistindo a gente. Ele diz o seguinte na página 56 da minha edição. Agora, o problema é se tornar bom em qualquer coisa que seja essa, entre aspas, coisa. E essa coisa muda de geração em geração, mas quase sempre está na área de tecnologia. O que ele quer dizer com isso? Por que a gente está aqui hoje? A gente ficou muito bom em um negócio chamado redes sociais. Sim. Ah, não, Bruno, sua expertise é finanças, né? A Malu falou de lifestyle. Tá, mas tem trocentas pessoas com outras expertises que estão com muita mídia hoje porque elas souberam dominar as redes sociais. Essa foi a coisa que a gente pegou. Algumas que passaram, a gente não pegou, outras pegou. Peguei o Bitcoin também. Fiquei bom naquele negócio. Subiu muito, né? E aí eu tive o prêmio de ter visto a realidade antes dos outros. Pro meu irmão eu falei, cara, coisa da sua geração é IA. Sim. Com certeza, tem que dominar esse negócio, porque você vai poder ter agentes de IA trabalhando para você de uma maneira que lá atrás era impossível, né?
A gente viu agora há pouco tempo uma reportagem falando sobre o Vélez do Nubank, que ele tirou um pessoal de nível gerencial que falou, cara, não precisa. Agora eu tô voltando pra empresa, mas Ele com certeza tá usando IA, né? trabalhar, né? Ele falou que ia voltar, é o Founders Mod, né, que o pessoal falou, só que deve estar usando IA também, Sim. porque algumas pessoas vão ficar obsoletas, de fato. Agora, quem souber usar não vai ficar obsoleto. Sim, com certeza. O que vocês acham que foi a coisa da geração de vocês? A nossa geração nossa, né? não é tão diferente assim. É rede social, cara. É rede Eu acho social. que É tecnologia, assim. A gente também teve uma geração de programadores ganhando muito dinheiro, né? É que, no fim das contas, o que sempre dá dinheiro é empreendedorismo. O que muda é a ferramenta pelo qual você Sim. chegou nisso. Então, o que te deu dinheiro foi empreendedorismo através das redes sociais. Então, sempre vai ser algum formato de empreendedorismo. Mas eu acho que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta que vai possibilitar muitos novos bilionários e criadores de unicórnios, né? E muito acessível, né? É algo que é impensável na geração dos nossos pais. Sim. A gente pensar na tecnologia, essa tecnologia acessível da inteligência artificial. Foi uma forma de você sair do zero. Antigamente não era tão fácil mudar de castas, né? Hoje em dia a internet proporcionou isso de forma muito mais acessível, literalmente. Então, uma pessoa que não tem dinheiro nenhum pode ascender e ganhar muito dinheiro de forma muito mais fácil, digamos assim. E isso é muito bom, tá? Com certeza. Do ponto de vista de redução de desigualdade social, de oportunidade. Porque muitas pessoas criticam a inteligência artificial da mesma maneira como toda revolução industrial foi criticada no seu tempo, né? Mas eu acho que a oportunidade para quem sabe usar isso é muito grande. Alguns empregos vão deixar de existir, outros novos vão deixar. Talvez a dinâmica da própria sociedade mude por conta disso. Mas ao invés de criticar, óbvio que tem preocupações no longo prazo, mas ao invés de criticar, o mais adequado é se adequar para essa nova realidade. E é uma coisa que a gente até discute muito aqui dentro do próprio grupo, né? Onde a gente pode aplicar a inteligência artificial, como a gente pode fazer. Então, acho que é uma oportunidade secular que a gente está tendo aqui. Bom, tem uma parte onde ele fala sobre estratégia. Eu peguei uma frase que eu achei muito boa, eu queria que a gente comentasse sobre isso. Ele fala sobre jogar jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo. E o quanto isso faz sentido, né? Passar insights para as pessoas, porque quando eu virei sócio do grupo, eu pensei justamente nisso. Quando o Thiago me apresentou o que ele tinha de ideia para o grupo, eu não achei a ideia tão boa. Porque na época, o que o Thiago tinha pensado era o seguinte, né? Bom, nós fazemos lançamentos, e aí a pessoa ela consome o curso, e depois disso ela aprende a investir. Agora, e se a gente criar plataformas onde a pessoa ela pode ficar como assinante durante anos? Então, você consegue aumentar o lifetime da pessoa ali dentro da empresa, né? Tipo Netflix, eu assino, sei lá, 10 anos. Eu achei interessante, mas a questão é que as plataformas geralmente tinham um ticket mais baixo. Então, você aumentava o tempo de vida, o lifetime, mas não o lifetime value. Que você deixava de vender um produto com um ticket mais alto para vender um produto com um ticket mais baixo. E na época a gente pensou em ter 3 plataformas. Uma voltada para finanças, que é a Finclass, deu muito certo. Outra voltada para marketing, que era o Stage, a gente vendeu. E uma outra voltada para a parte de desenvolvimento pessoal, que era chamada DNA. Essa a gente viu que foi pro buraco assim nos primeiros meses e falou, cara, vamos parar de vender, entrega lá os 12 meses, depois a gente fecha a plataforma. Mas se eu não achei o plano tão bom, por que eu virei sócio do Thiago? Porque eu falei, cara, é uma pessoa que pensa a longo prazo, eu também penso, então acho que a gente vai encontrar o caminho durante a jornada, né? E aí o caminho do grupo foi totalmente diferente dessa parte de plataformas. Hoje a gente é uma empresa cada vez mais financeira. E acho que no longo prazo a gente vai ter resultados muito grandes, né? Basta ver o pace que a gente está em termos de captação para grão, para portfólio e até na parte de educação. A gente nunca teve um ano que a gente vendeu menos do que o outro. Sim. Apesar de mudanças em rede social, em algoritmo, mercado. Porque uma coisa é você falar de finanças quando a bolsa não para de subir. Outra coisa é quando você pega os últimos 5 anos, olha a bolsa, ela está praticamente de lado, né? Sim. É bem mais complexo. Com certeza. O relacionamento a longo prazo, ele até diz, né, que em uma parte do livro, eu estava tentando encontrar aqui, mas ele diz assim, quem não se propõe a relacionamentos de longo prazo, eu nem faço negócios. A partir do momento que eu percebi que a proposta ali é de curto prazo, não faz sentido para mim. E quando a gente é jovem, pelo menos eu não tinha essa percepção tão grande de como o mundo é pequeno. E de que como a gente tem essas conexões e volta, e enfim. Hoje, dentro da Portfólio, por exemplo, a gente tem parceria com escritórios de advocacia, que são escritórios que eu passei por esses escritórios. Então, eu fui contratada, eu fui advogada júnior nesse escritório. A gente tem o STEP, que é uma associação internacional de
advogados e contadores que praticam wealth planning, que cuidam dessa área. E é um encontro que a gente tem mensalmente no Brasil e anualmente Latam, em que você encontra várias pessoas que cruzaram a sua vida em determinado momento. E quando a gente é jovem, eu aos meus 15 anos, aos 20 anos, eu não tinha essa noção tão clara de que o mundo dá voltas nesse lugar que você encontra novamente as pessoas. E você conta muito essa história, Bruno, com relação ao Thiago, com relação ao Fernando aqui do grupo, que como essa relação, primeiro, ele bate muito na tecla da honestidade, e olhar para esse desenho do longo prazo é o que vai te gerar grandes oportunidades. Então, eu vi isso o meu marido recentemente, ele foi fazer um movimento de expansão da empresa dele, e quem entrou nesse movimento junto com ele foi o pessoal que se formou na faculdade com ele, que fez ensino médio com ele. Por quê? Porque ele cultivou esses relacionamentos a longo prazo, de maneira honesta, de maneira correta e com essa perspectiva. E sem essa intenção. Ele em nenhum momento falou, daqui a 20 anos eu vou abrir uma empresa e essas pessoas serão minhas sócias. E construir uma reputação ao longo do tempo. Exato. E ele bate muito nessa tecla, que quando você tem reputação, os negócios também têm um pouco dessa sorte que aparece ali, né? Então você fala, nossa, eu vou levar isso pro Bruno, eu vou levar isso pro Felipe, eu vou levar isso pra Malu, eu vou levar isso pro Leandro, porque eu já trabalhei com eles, vi que faz sentido, vi que eles são pessoas honestas e que a gente consegue construir algo que ninguém tá aqui de maneira efêmera, né? Sim. O Niemeyer fala isso, né? Ou falava, pelo menos, né? Que a escolha do sócio dele... Por que escolheu sócio? Capacidade técnica, outra coisa? Fosse óbvio que o técnico importa muito, mas é um ponto que o Perin fala muito também sobre a agradabilidade. Relacionamento. Se você quer ter um relacionamento de 60 anos com essa pessoa, quando você monta uma sociedade, pelo menos você pensa em ficar no muito longo prazo. Uma das coisas mais importantes é ser agradável. Porque imagina você trabalhar todo santo dia com uma pessoa que é chata. Aquela pessoa inconveniente, chamar pra jantar, só reclama. Então, essas coisas são bem ruins, né? E no caso da Portfel é muito similar, assim. Portfel foi fundada, eu convidei o Lui, que é meu amigo desde os 12 anos de idade, e fez o colégio comigo, fez a faculdade de engenharia comigo, e também o Vitor, que também é engenheiro e fez a faculdade toda comigo. Então, a questão de honestidade, porque a honestidade é uma coisa que você consegue metrificar, de certa forma, nos outros ao longo do tempo. Assim que você conhece uma pessoa, você não sabe da honestidade dela. Sim. Então, o relacionamento de longo prazo ele é importante para saber se a pessoa é agradável, se ela é honesta, se ela tem valores alinhados com os seus. Então, faz todo sentido isso, né? Você sabe que no mundo militar é muito claro isso pra gente, porque no exército a sua carreira é construída através dos relacionamentos também. Você sabe que você vai encontrar alguém daqui a pouco que serviu, no caso, né? Eu não servi, mas eu era filha de militar e era assim, alguém... Tinha um peixe, né, que chama. No exército tem uma gíria. Tinha um peixe lá, era uma pessoa lá que puxou você daqui Surgiu uma vaga, e aí já consegue separar a vaga pra alguém. E no final das contas era sobre relacionamento, era sobre você ser agradável o suficiente, competente o suficiente durante aquele período para que aquelas outras pessoas gostassem de você e você pudesse ser benquisto. E no mundo do exército, o mundo é um ovo, né? Apesar de ser muita gente, a gente sempre tem alguém que conhece alguém e que puxou alguém, que vai te ajudar e que vai ter algum tipo de contato. E na vida é assim também, no final das contas, né? Aqui em São Paulo, a gente... sei lá, no marketing digital, a gente sempre, conhece fulano? Sim, conheço fulano. Então, os relacionamentos, no final das contas, são essenciais e a gente deveria investir mais neles. Até um comandante que eu tive, ele falava, você é muito bom, mas você não vai ser general porque você não bebe uísque e não fuma charuto. Porque ele falou, é nessa hora, cara, nesses coquetéis, né, o pessoal lá bebendo, conversando, que as ligações são forjadas. Então, tem uma parte política, principalmente quando você chega nos altos coturnos do exército, digamos assim, né? E é importante isso, tanto que tem que passar por Brasília, tem todo vamos botar um certo ritual que o pessoal que quer ascender o generalato deveria seguir. Eu lembro que ele me falou isso, eu pensei, puta, cara, mas eu odeio uísque. Não, e ele tava certo, né? Mas ele falou pro meu bem, pô. Você não virou general, né? Estava certo. Você não tinha bebido o uísque certo também. Dá pra gostar de uísque. Aquele japonês é mó bom. Não é bom nada. Então o negócio desse queimando pra caramba. O Imbik é melhorzinho.
Aquele ler. japonês. Whisky é pra quem gosta. Eu não gosto de whisky. Eu também não, mas aquele Eu não japonês gosto. dá pra tomar. Aquele lá de casa que sempre acaba. As pessoas que vão em casa tomam. Todo bar, todo fechado, é aquele único que fica sempre aberto. O pessoal vai lá, pega, toma. Eles gostam. Mas isso de relacionamento é mega importante, né? Qualquer coisa que você for fazer, você vai precisar de alguém no final. Se você pensa em pessoas, cara, você traz pessoas pra trabalhar com você e as mantém por perto através de bons relacionamentos. E uma vez numa reunião do nosso conselho, o Guilherme Benchimol estava presente. Tava esperando você falar isso. Pois é, porque essa uma frase é muito boa. Aham. Muito boa. Ele falou de maneira despretensiosa e na hora eu notei que nós somos colecionadores de boas relações. Porque em algum momento essa boa relação não é nem por uma questão utilitária. Você não tem que ser agradável com os outros, porque lá na frente vai ser útil. Mas é que acaba sendo útil. Acaba sendo útil. Abre portas, né? E da mesma maneira, quando você é babaca, você pode fechar uma série de portas e sem saber, né, que aquilo está acontecendo. Eu tive um chefe que aconteceu a Brazilian Week, né? Agora em Nova York e tudo mais. E esses eventos ele sempre frequentou. E eu virava pra ele, eu lembro que uma vez eu falei assim, e a palestra que eu vi de fulano de tal que teve num outro evento? Ele olhou pra minha cara e ele falou, Giovana, os negócios não surgem. O melhor momento desses eventos não são nessas palestras. Muito legal, a gente escuta o que tá acontecendo e conversa, mas são nos eventos, o que acontece depois. É a hora que senta pra tomar o uísque e fumar o charuto. Sim. Porque é ali onde também as pessoas desabotoam o paletó. A hora que elas sentam de maneira mais confortável, em que elas Bem, as mostram... strippers. É bem mais relaxante essa hora. Mas que elas mostram também os seus valores. Porque às vezes em cima do palco é muito mais fácil da gente ter uma postura ensaiada e tudo mais. E na conversa é ali que você mostra os seus valores. E ele bate muito nessa tecla também, emendando num outro capítulo, que ele menciona essa questão dos valores, da importância da gente se relacionar. E a importância de escolher uma boa pessoa para estar do teu lado. Né? Ele menciona isso, que são as três preocupações que a gente precisa ter, né? 3 decisões. Com quem a gente vai se casar, com quem a gente vai viver, onde nós vamos morar e o negócio que a gente... Só o melhor juízo, o negócio que a gente vai criar. Justamente porque relacionamento é tudo. Muito bom. O que vocês acham que a gente não pode deixar de citar nesse podcast sobre o livro? Porque, logicamente, não dá para esgotar o assunto. Por mais que o livro não seja grande, ele é curtinho, né? Mas tem muitos pensamentos assim que eu julgo bem interessantes. Podia ser um livro só de aforismos, só as frases dele que seriam muito úteis já. Eu tinha feito algumas anotações, eu acho que a parte... Bom, eu acho que uma das partes mais importantes é a questão do que ele fala, né? Salário é o aluguel do seu tempo. Riqueza é o imóvel que você aluga para os outros. Não necessariamente isso tem que ser o imóvel que você aluga para os outros, mas acho que você tem 2 pontos centrais ali. O primeiro é sobre ter, adquirir e construir ativos, que como você sempre fala, não é a parte contábil, e sim... itens que vão gerar riqueza enquanto você não está trabalhando. Acho que essa é uma ideia, de certa forma, uma das ideias centrais na primeira parte, né, do capítulo, do livro. A segunda parte é sobre felicidade, em que ele traz várias reflexões. Tem uma muito boa, eu vou lembrar certinho, mas ele fala: tensão é quem você queria ser, relaxamento é quem você é. Em que ele traz várias reflexões sobre como às vezes a gente fica tenso, fica raivoso, fica irritado, porque a gente quer se conformar com pressões sociais, com o que a gente acha que a gente quer. E ele traz várias reflexões sobre meditações, sobre fazer o que a gente gosta. E um dos pontos do relacionamento que ele traz sobre trabalhar com quem é agradável é justamente isso. Também não adianta nada você trabalhar com uma pessoa que é muito produtiva, que é uma boa pessoa, é honesta, é chata, mas ela vai te dar muito dinheiro. Porque, no fim das contas, se você está infeliz, a infelicidade é muito ruim, porque o primeiro objetivo da vida é ser feliz, acima de tudo. Depois vem a saúde, né? E depois os relacionamentos. Então, a busca por felicidade, que ele descreve ao longo dessa segunda parte do livro, eu acho que é uma reflexão bem interessante. E, para mim, foi bem legal assim, essa parte. Um pouco similar ao Morra Sem Nada, que traz reflexões um pouco diferentes. Eu acho que essa segunda parte complementa bastante a primeira, que é sobre empreendedorismo e um pouco de finanças, né? Muito bom. Eu gostei muito da primeira parte, mas acho que ela vem um pouco mais daquilo que a gente já vê em outros livros. Essa segunda parte da felicidade, eu tomei nota aqui, ele tem uma frase, e eu acho que você deve ter passado por isso também, Malu, não sei, mas agora na maternidade. Nós humanos estamos acostumados a tomar tudo como garantido. E a gente perde o lugar de contemplação. E isso me remeteu, e na época, quando eu li a primeira vez, eu estava amamentando a Helena numa madrugada,
E a capacidade que a gente tem de parar, e acho que a maternidade traz esse lugar muito pra gente, de contemplar o que a gente tá vivendo ali naquele momento. Porque a gente tá sempre num ritmo muito frenético, e fazer negócio, e imagem, e mídia, e postura. E a gente age como se tudo fosse garantido, né? A gente trabalha com tudo como se fosse muito garantido. E quando a gente para num lugar, que é o lugar que a maternidade me trouxe muito, de enxergar a Helena ali, a Helena mamando, eu amamentando, eu entendendo o que estava acontecendo. E teve uma noite especial que foi muito difícil, a Helena não dormia de jeito algum. E aí ela acalmou no meu peito, a gente teve muita dificuldade de amamentação no começo. Ela acalmou e eu fiquei contemplando aquele momento. Quando eu olhei pra trás, o Leandro, meu marido, estava atrás da cadeira de amamentação, contemplando também aquele momento. E esse eu acho que é uma das nossas dificuldades de se sentir feliz nesse momento. A gente perde um pouco esse lugar de contemplação. E a gente acha que tudo... A gente tá muito acostumado com tudo muito garantido. A gente tem muito conforto, a nossa vida é muito abundante. Eu ainda tô no precário. Mas eu fiquei emocionado também, porque eu pensei na gente, né? Em vários momentos eu vejo a Maria Tereza, ela vai pegar o peito da Malu pra mamar, e é a coisa mais linda do mundo, cara. É muito linda aquela cena, assim. Mas eu falei pro Bruno exatamente isso. Eu falei, nossa, a maternidade traz isso. Uma forma de você diminuir o ritmo. Porque você tira o celular, você não tem como você pegar o celular e a criança ao mesmo tempo. Então, no final das contas, tudo fica mais lento, assim. E aí você tem que contemplar. Mas, em minha defesa, eu sempre fui uma pessoa que contemplei muito tudo que estava acontecendo. Para pra ver o pôr do sol. E eu sempre eu sou a pessoa que grita eu sou a pessoa que tô lá e falo, caramba, você tá vendo esse momento? Tá vendo? E eu acho que com a maternidade isso veio mais forte, porque passa muito rápido. Não vou ficar falando isso, senão eu vou chorar. Essa é uma parte interessante, mas quando você falou da gente tomar as coisas como garantido, sabe o que veio na cabeça? Que hoje em dia, cara, você abre a torneira e sai água, né? Você aperta o interruptor e a luz acende. Então a gente encara isso como algo automático. De vez em quando as pessoas ficam discutindo, né? Poxa, quais são as causas da pobreza? E eu já vi um argumento muito bom, não vou lembrar o nome do economista, mas ele falou, cara, a pobreza é o estado natural da pessoa. Você tem que discutir as causas da riqueza. Porque isso tudo aqui não tá dado, né? Foi construído. E se não tiver manutenção, é simplesmente entropia. Vai ter desordem, o negócio vai ser destruído. E aí, se você pensa de onde vem a riqueza, geralmente vem de pessoas que tiveram acesso à educação, elas se juntam em um local onde você tem uma certa estabilidade jurídica, estabilidade monetária, você consegue fazer cálculo para prever o que vai acontecer no ano seguinte, e uma certa certeza de propriedade privada, a ponto de você saber que, olha, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, vou abrir mão agora, mas quando der certo a recompensa é minha. Não vão ficar mudando tanto as regras. E aí esse pessoal criar o que melhora a vida de todo mundo. Sim. Então não é dado, né? Tudo está sendo construído, só que as pessoas pensam, não, isso aqui já está garantido. A riqueza é construída. Exato. Não, tem muita coisa muito boa no livro, mas eu queria explorar um pouco mais o que você falou, Giovana. Vou pegar uma frase aqui, tá na página 74. Ele fala o seguinte: se você vai morar em uma cidade por 10 anos, você vai ficar em um emprego por 5 anos, se está em um relacionamento há uma década, você deve passar 1 ou 2 anos decidindo sobre tudo isso. São decisões altamente dominantes. Essas 3 decisões, de fato, importam. A gente pode resumir aqui em onde, o que e com quem. Né? E, inclusive, eu fiz uma palestra sobre isso num Fin Day, foi por conta desse livro. Eu nem lembrava. Tinha sido por conta desse livro. Mas são decisões muito importantes. E a impressão que eu tenho é que as pessoas não tomam essas decisões. Elas deixam a vida levar, entendeu? O que eu vou fazer? Não sei, cara. Eu quero fazer uma faculdade. Aí você vai lá e vai para que você passa numa cidade e pensa, não, beleza. Aí você conhece alguém de lá, aí casa e fica lá. E tinha que decidir melhor realmente, porque se você pensa em cidades grandes, elas oferecem oportunidades que as pequenas não oferecem. Sim. E aí você tem acesso a um ecossistema diferente. Tanto que lá atrás, quando a gente decidiu sair do exército, eu digo a gente porque mulher de militar é praticamente militar, tá mudando o tempo todo com a pessoa, né? A gente estava discutindo em que cidade a gente iria construir nossa vida. E depois de um tempo eu falei, esquece discussão, é São Paulo. Vamos pra lá, mas o custo de vida é mais alto, a gente tá pronto para viver de renda com custo de Realengo, né? De Boa Vista, não mudou tanta coisa, eu trocava uns itens, outros eram mais baratos, né? Só passagem aérea que era muito cara. Em São Paulo tudo vai ser mais caro. Eu falei, a gente vai pagar no máximo 3 mil de aluguel. Cara, 3 mil de aluguel não dá pra morar num local que a gente
poderia usar para trabalhar ao mesmo tempo. Então o aluguel já foi para 5 mil, né? Tinha condomínio, não sei o quê, mas foi um teste que a gente fez e que mudou nossa vida. Mudou nossa vida. Ter vindo para cá foi totalmente divisor de águas. Então escolher uma cidade boa, escolher com cabeça boa também, com quem você vai se relacionar. E não digo só em termos de escolher cônjuge, mas também parceiros de negócio, sócios, pessoas que pensam a longo prazo para empreender num setor onde você vê que quem fez aquilo a longo prazo ficou rico. Então, no final, a gente pensou muito para tomar as decisões na nossa vida. Sim. E essas decisões geraram muitos frutos, né? Isso é muito importante. Exatamente. E são poucas decisões realmente muito importantes. São Às vezes dominantes. a gente fica pensando em várias coisas pequenas e ele fala muito sobre liberar o seu cérebro e sua agenda para focar no que realmente importa, né? Então, toda atividade pequena, menos relevante que você puder terceirizar, coisas que não agregam tanto valor, são muito boas que saem efetivamente da sua agenda para você ocupar seu cérebro com poucas importantes tomadas de decisão. E ainda indo nesse ponto de para onde ir, o que fazer, entra muito naquilo que eu falei da algema de ouro, né? Aquilo é muita inércia. Às vezes você está num trabalho que é razoavelmente bem remunerado e você fica nele porque mudar dá muito trabalho. Você fala assim, relacionamentos também não assim, né? Namoro, relacionamento. As pessoas fazem isso. Quantas pessoas não se casam, passam 5, 10, 30 anos infelizes, né? Então, e até um pouco também por causa da pressão da sociedade, as pessoas falavam, tem muito mais divórcio hoje em dia do que antigamente. Claro, antigamente você não podia se divorciar, né? Então as pessoas passam 30, 40 anos sofrendo, 30 anos no mesmo trabalho, sempre pensando no e se eu tivesse feito, o que poderia ser diferente. E às vezes essa coragem de fazer, né, o que realmente importa, ela vai ser fundamental na sua vida. E um pouco de liberar o seu cérebro para pensar no que importa é muito fundamental, porque se você está sempre ocupado com o que você tem para fazer agora e não refletindo um pouco sobre o futuro, você vai ser incapaz mesmo. Você fala, não, eu tenho que pagar o próximo boleto, eu tenho que fazer a próxima coisa, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali, e aí você vai ficando nesse marasmo, nessa inércia. E acho que a capacidade de grandes empreendedores, como o próprio Naval, é de sempre quebrar os ciclos. Falar assim, cara, eu entreguei isso, eu fiz aquilo, qual é o próximo passo? Se tirar da zona de conforto, ver o que vai fazer. E acho que ele traz reflexões bem legais nesse aspecto. Não estamos incentivando os divórcios, pelo amor de Deus. Não, pelo contrário, hoje pelo contrário. As relações estão, né, descartáveis e Sim. dá sempre para tentar um pouquinho mais. Talvez se você tivesse escolhido melhor, parado para pensar, esse é o ponto, não o ponto do divórcio em si. A gente incentiva a felicidade. No fim das contas, Exato. ele fala sobre felicidade. Se a felicidade está em ficar casado, você tem que ficar casado, se esforçar para isso e não romantizar, achar que vai ser uma coisa boa. Se a vida está insuportável com a pessoa que você está junto, depois de ter tentado e ter tomado, realmente às vezes o divórcio é o melhor caminho. E na próxima escolha melhor. E escolha melhor, né? Mas acho que a reflexão é isso, é pensar e tomar decisões e agir em cima delas. E sabe um ponto, vocês falaram de, se estiver infeliz, é um pouco até fora, mas que ele menciona aqui, de você descobrir o que você gosta de fazer pra você atuar, né? E aí ele faz um comentário, e eu comecei a ler nessa parte, que ele fala, você descobriu o que você é bom, o que você gosta, leia o que você gosta. E eu assim, não. Gente. Eu já tô pensando, não. Se eu fosse fazer o que eu gostava, eu tava no teatro, eu tinha fugido com o circo, minha mãe não deixou. Então assim, né, lá atrás era isso que eu tinha na cabeça. Mas ele faz o adendo, ele coloca o que você gosta de fazer e que a sociedade precisa. Então é bem nesse lugar. Então, eu sou músico. Tudo bem, você pode gostar de tocar determinado tipo de música, mas você tem que entender aquilo que faz sentido para dentro da sociedade, que a sociedade precisa, e é ali que você vai conseguir produzir riqueza, né? Então a gente também tem esse lugar de entender o que eu quero e o que a sociedade precisa, e fazer disso o seu lugar de ganhar relevância, dinheiro e construir riqueza. Ele fala muito sobre encarar o trabalho como um jogo, né? Algo que você curte. Enquanto você estiver jogando e outras pessoas estiverem trabalhando, elas não vão conseguir trabalhar 16 horas por dia, por exemplo, e você vai porque você se diverte com isso. Eu me vejo um pouco nisso, porque eu gosto do que eu faço, eu gosto de finanças. Eu acho que vocês, da mesma forma, né? Você gosta de se comunicar, vocês gostam de se comunicar. Então, não é que o trabalho tem que ser também um videogame, mas tem que propiciar um mínimo de prazer. Sim. Não tem que chegar sábado e domingo e você, sexta-feira, agradecer por ter acabado e domingo, vendo os episódios, vendo Fantástico à noite, já triste, tentar cardíaco no dia seguinte. A gente já falou sobre isso em outro podcast, inclusive lá do Morra Sem Nada, né? Mas eu acho que você tem que ser minimamente feliz na jornada. Se você não está feliz na jornada, vale gastar um bom tempo refletindo sobre o que você quer fazer. Ele fala isso, a segunda frase que eu anotei do livro,
Se você ainda não sabe no que deve trabalhar, o mais importante é descobrir logo. Não devemos nos esforçar muito até encontrarmos a atividade certa. E logo depois ele complementa, né? Escolha um setor no qual você possa atuar a longo prazo com pessoas que pensam a longo prazo. E de fato, como a gente falou, essa é uma escolha mega importante o que você vai fazer da sua vida. Eu acho que as pessoas, elas pensam um pouco nisso. Elas simplesmente vão fazendo, apareceu isso, então deixa eu fazer. E isso que você falou sobre encarar como um jogo, a frase mais genial do livro, pra mim, é a seguinte. Ele fala que os vencedores de qualquer jogo são os que ficaram tão viciados que continuam jogando, mesmo se a utilidade marginal da vitória diminui. O que é isso, né? Utilidade marginal. Pensa que você não tem nada de dinheiro e de repente você recebe R$100. Poxa, aquilo é muito útil para você. Só que depois você vai tendo cada vez mais dinheiro, aí você tem 1 bilhão e recebe R$100. Esses R$100 agora tem pouquíssima utilidade, porque você já tem 1 bilhão. É igual água no deserto, você tá sem água, te dá um copo d'água é muito útil, te dão 2 é muito útil. Depois que você tem 30 copos d'água, a utilidade vai caindo, você já tá hidratado. Então a mesma coisa com dinheiro, a mesma coisa com vitórias num negócio. Só que tem gente tão viciada que o cara continua jogando. É tipo o Nadal que acabou de se aposentar, e aí o Felipe da Paradigma fez um texto sobre isso, e ele falou exatamente isso. Ele falou, o cara era tão viciado que ele seguiu tentando ganhar mesmo após ter ganhado tudo. Então ele continuou, e por isso ele é um dos maiores tenistas da história, porque ele continuou ganhando o Grand Slam, sei lá qual é, eu não sou tenista, gente. Mas ele, o Federer, o Djokovic, os 3 arrasaram, assim. Você vê conquistas, 20 Grand Slams para um, 25 para outro, né? Então os caras são lendas. E talvez até por conta dessa competição entre eles, eles conseguiram resultados tão sinistros, né? Eles queriam ser os melhores. Mas é isso, o cara já conquistou tudo. E mesmo assim ele treina todo dia. Mas um título a mais é pouca coisa pra ele. Mas ele quer. Então quando você gosta do que você faz, isso acaba sendo a sua rotina. É tipo o Flávio Augusto. Pô, o cara tá bilionário. Já fez tudo o que queria fazer em termos de negócio. Trabalhando insano. Por que ele trabalha pra caramba? Porque ele gosta, cara. 1 milhão a mais pra ele vai mudar a vida? Não, já deixou de mudar a vida dele há muito tempo. Só que ele continua fazendo por quê? Porque ele gosta de vender, ele é aquela pessoa. Então, se você encontra uma atividade que você consegue tratar como um jogo, você fala, cara, 16 horas por dia e você termina o dia com tesão. Muito provavelmente, né, se aquele for um setor que recompensa quem se dedica assim, você vai ter sucesso. Esse é até um ponto que ele fala sobre sorte. Ele fala. Como ter sorte? Torne-se o melhor no que você faz. Aperfeiçoar o que você faz até que isso se torne realidade. A oportunidade vai procurar você. A sorte passa a ser o seu destino. E ele fala outra coisa também sobre sorte, né? Seja você mesmo. Ninguém pode competir com isso. Ele fala sobre autenticidade nessa parte, assim, que se você fica tentando copiar o outro, você sempre tá atrás. Se você é você mesmo, é muito difícil outra pessoa conseguir fazer exatamente igual. Porque não dá pra copiar. E na internet... eu ia falar sobre você nessa hora. O quê? Quando eu vi que a Malu teria sucesso na internet. A gente gravando lá na Casa do Exército, em Realengo, né? E os primeiros vídeos ainda, eu tinha que dar o play e sair do quarto, porque ela não conseguia gravar na minha frente, ficava tímida, né? E aí, nesse dia, ela já tava mais à vontade, eu pude ficar atrás da câmera. Desde que eu não ficasse, sabe, fazendo assim. Que era sempre como ele fazia, entendeu? Tentando ser um diretor. Ele julgava, entendeu? Ele ficava assim, ouvindo o que eu tava falando, ele julgava. E uma coisa é você conversar com as pessoas, outra é você gravar um vídeo, né? Sim. Tem muita gente que fala, pô, você no podcast é muito mais solto. Lógico, eu tô conversando com pessoas. No vídeo que eu faço pro YouTube, é mais travadinho porque eu tô falando com a câmera. E aí, a Malu gravando, ela falando assim, do nada ela vai dar uma risada. Aí eu falei, amor, o que você tá fazendo dela? Como assim que eu tô fazendo? Ela só tava sendo ela. Igual ela numa conversa. Eu falei, não, faz. Eu pensei, nossa, vai estourar muito isso aqui. Porque é uma coisa muito simpática, as pessoas vão ver. Amor, em 6 meses você tinha 100 mil no YouTube. Sim. Foi rápido, na minha opinião. Foram altos O dinheiro não. Sim. A audiência veio rápido. A audiência veio rápido, verdade. Mas talvez até porque vocês estavam aprendendo a monetizar, né? Talvez a gente não sabia exatamente como fazer dinheiro no início. Eu não sabia, né? Mas isso que ele fala, né? Você não nasce sabendo tudo. Você vai se aperfeiçoando até que a sorte seja um caminho obrigatório. Então, se você se torna tão boa no que você está fazendo, você vai encontrar sorte. E ele, nesse discurso sobre a sorte, você tem vários tipos de sorte. Você pode ganhar na loteria, você pode nascer herdeiro. Ele fala até sobre a tristeza do herdeiro, por mais paradoxal que isso pareça, né? Que ele já tem tudo e a vida fica vazia. E tem muitos casos de herdeiros com depressão, porque eles já não sabem mais o que fazer. É um pouco do paradoxo da escolha, né? O antiparadoxo da escolha, que você tem escolhas demais.
Então, você tem outros tipos de sorte. A sorte que você começou a fazer e rapidamente você conseguiu alguma coisa para sua empresa. E tem outra que você trabalhou tanto e fez tão bem que, cara, a sorte vai te encontrar. Vou te procurar. Não é mais uma questão de sorte, é uma questão de destino. Então, ele reflete um pouquinho sobre isso. Até o Grupo Primo, cara. Vocês poderiam ter batido a porta de muita gente. O que vocês fecharam com a gente? Foi sorte nossa? Na verdade, a gente construiu nossa sorte. Sim. Ele até fala isso, né? Construa a sua persona de forma que ela se torne o seu destino. Você trabalha pra caramba, constrói uma reputação e no final as pessoas vão topar fazer negócio com você por conta disso. Aí outros vão falar que é sorte olhando de fora, mas você construiu aquela sorte, você construiu aquelas capacidades. E em termos práticos, leia muito. Verdade. Isso é um ponto que ele bate muito na tecla e é algo que acho que a gente nunca leu tanto e tão mal, né? Porque a gente tá lendo o tempo todo, porque a gente tá no celular o tempo todo, vendo mensagens, comunicando, e-mail e etc. Mas falta muito disso aqui, né? Do livro, assim, livros bons. E ele bate muito na tecla. Leia o original, né? Então, quantos e quantos livros que falam sobre evolução e quantas pessoas leram Darwin de verdade, né? Então, se apegue aos conceitos e leia muito. Isso foi algo que, quando eu li a primeira vez esse livro, foi um momento que eu tentei aproveitar esse momento de maternidade ali, que eu tava fora do escritório para voltar. Porque a gente perde, às vezes, essa questão de leitura. E uma coisa que ele falou e que eu não fazia, eu já tinha escutado, é para de ler se não tá bom o livro. Então, eu faço. Eu sou boa nisso. Também. Eu não fazia, eu me apegava e o livro era horrível, eu li até o final. E eu comecei depois que Se martirizando, né? Chorando. A gente fez um podcast sobre livros aqui, foi uma das perguntas polêmicas, que teve metade da galera larga e metade não larga. Fica lá com iceberg agarrado até derreter. Porque às vezes eu não lia nada. E não aproveitava. Eu não lia nada, porque eu não queria continuar aquele livro, porque tava chato, porque eu não gostava. E aí eu falava, não vou começar outro porque eu tenho que terminar esse. E de repente eu entrava numa linha de procrastinação ali e não lia. E às vezes você já absorveu, né? Assim, o livro às vezes é muito... Tem alguns livros que são muito prolixos. São 300 páginas e na página 60 você já dá um terceiro exemplo igual e você já sabe o que ele vai falar ao longo do livro. Cara, teve um livro, desculpa te interromper, mas teve um de marketing. É o não vou pior citar livro o nome, do mundo, que siga do Bruno. Eu acho sacanagem falar mal do livro dos outros, né? Tem uma frase do Napoleon Hill que eu acho muito sábia. Ele diz, se for falar mal de alguém, não fale, escreva, mas escreva na areia bem perto das ondas. Que a onda vem e leva embora. Mas o livro poderia ser um folheto. Ia ser genial, na verdade. Seria um ótimo folheto. Mas era um péssimo livro, cara. Era muito ruim. Enquanto eu li, eu sentia meus neurônios morrendo, assim, sabe? De tédio. Falando, meu Deus, o que é isso? Era um livro de marketing. Deve ter vendido bem, porque... O título era bom. O título era bom, o mote era bom. Mas, cara, poderia ser um folheto. E você terminou? Você leu até o final? Não. Tinha umas 80 páginas, eu larguei na página 50. Eu falei, cara, não dá. Era isso, né? Mega repetitivo. Cansativo. E às vezes o livro não é nem ruim ou cansativo, mas que ele usa de exemplo. O livro, ele só já cumpriu o seu papel com você. Então, na página 60, você já absorveu o que você precisava. E todo o resto ali, você já tem aquele conhecimento, não faz sentido... Passa pro próximo. Em contrapartida, teve um livro sinistro que você leu. Você ficou, meu Deus, esse livro é incrível. E tinha, sei lá, 60 páginas. Era o Como da era? Estupidez Humana. Como é o nome desse? Eu gravei um vídeo sobre ele. Era de um economista italiano que falava sobre... e era um livro que tinha, sei lá... Pequenininho, né? Na disposição ficou com umas 80 páginas, mas eu acho que eram umas 30 pelo tamanho da folha. E era... Acho que era o Manual da Estupidez Humana... Tem um destaque no Instagram sobre isso. Deixa eu ver aqui o nome. Eu sei que o Bruno, ele teve quase um orgasmo quando ele leu o livro. Porque ele ficou assim, meu Deus, esse livro é genial. Muito genial, Esse livro cara. é genial. E ele me contando o livro. As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, do Carlo M. Cipolla. Ele não era um economista, ele é um historiador que fala de economia. E ele dividia em quadrantes, assim, o que é uma pessoa estúpida, um bandido, uma pessoa ingênua. No final, você vê que a pessoa estúpida é pior do que um bandido. Porque um bandido é um cara que te faz mal pra conseguir algum bem. E ele divide em bandido inteligente e bandido estúpido. Bandido inteligente é o cara que te faz pouco mal e consegue muito bem. Por exemplo, eu lembro que na França teve um hacker que ficou famoso. Ele conseguiu tirar 1 centavo de dezenas de milhões de contas. Ninguém sentiu mal e ele ganhou muito com isso, né? Ele era um bandido inteligente. E o bandido estúpido é o cara que te faz muito mal e ganha pouco. É o cara que mata pra roubar um celular. Esse é o bandido estúpido. Só que pior do que o bandido é o estúpido em si. Porque o estúpido te faz mal enquanto ele se ferra também. E aí ele fala, com pessoas estúpidas, se mantenha longe. É muito bom, cara. Sabe o que é engraçado disso? Porque eu não conheço o livro. Mas eu, na consultoria, na Portiano dos Treinamentos, eu falo uma coisa muito similar.
que eu falo que assim, não adianta, a consultoria, teoricamente, ela é muito bem intencionada, você não tem conflito de interesses. Mas eu falo que o bem intencionado negligente faz tanto mal quanto o mal intencionado. Então, assim, não adianta você trabalhar num modelo sem conflito de interesse e tomar decisões burras. Você vai fazer muito mal. Por isso que a gente tem regras claras de alocação, dos investimentos. E eu achei interessante que você mencionou isso, é bem a maneira como a gente pensa mesmo. E outro ponto sobre a leitura, porque eu refleti muito nas últimas minhas 24 horas lendo o livro, sobre como a capacidade de concentração tem ficado mais reduzida. Né? E sobre leitura, de uns anos para cá eu comecei a tentar ler mais. E eu vou falar uma coisa, eu não sei se é polêmico ou não. Então observem com carinho isso. Mas quando a gente vai ao toalete, ao banheiro, a gente tem a mania de ficar lendo o próprio celular, certo? Ninguém fala que é uma atitude nojenta, correto? Mas, de um tempo pra cá, eu falei assim, quando eu entro no banheiro, o celular é proibido. E eu sempre levo um livro. E eu tento ler de 4 a 6 páginas enquanto estou fazendo os meus afazeres. Então, o seu exemplar tá cheio de coisas fecais. É isso. Exatamente. Vem cá, Legal, vocês antigamente vocês... Me tirem essa dúvida, porque segundo o Bruno, ele não fazia isso. Vocês não liam o shampoo, as coisas... Uma vez eu perguntei você, eu não você fazia, falou... Não fazia? Como não fazia? Não, mas olha... Você não fazia? Fazia, lógico. Abria lá, chegava assim, se esticava todo, pegava o que dava, e a primeira coisa que pegava eu sempre li o lia. shampoo. Aí eu passei a ler o celular. E eu falei assim, cara, se eu ler 6 páginas, Por que ou você parou de ler 4 o que shampoo? seja... Porque eu comecei a levar o livro. Não, a pedra é a pedra do cabelo. Olha como é que as pessoas são. Ela acabou de me elogiar no começo do podcast. Mas é isso. Eu não Entendeu? peguei, eu demorei. E agora eu leio a capa do Febo. Que tá escrito glicerina. Mas olha só, pense no seguinte, se você não lê, para as pessoas que não leem após esse bullying sofrido, enquanto eu estou tentando fazer o bem para a humanidade, cara, se você ler 4 páginas toda vez que você vai no banheiro, porque as pessoas falam, mas é sujo. Cara, você leva o celular. E depois de levar o celular, você encosta o celular na cara e fala com as pessoas. Então o livro, pelo menos, normalmente você não encosta na cara. Então eu leio, em média, 6 a 10 livros enquanto estou no banheiro por ano. Olha só. É muita coisa, pô. É muito cocô, né? Claro que os meus hábitos alimentares talvez incentivem isso. Mas é uma reflexão bem interessante. Eu já perdi, vocês me sacanearam tanto que eu já perdi, eu não sei mais a conclusão que eu ia fazer. Mas é interessante. Tá saudável. Você aproveitou melhor o tempo. É isso, né? Então, se você está em casa agora assistindo esse podcast no celular, fazendo seus afazeres, talvez pegue um livro e leia 4 páginas por dia. Você vai ler alguns livros por ano. Não durante o nosso podcast. Nosso podcast você tá liberado. Porque a gente fala sobre livros, né? Mas, Felipe, eu vou aproveitar o gancho que você falou da consultoria, porque tem uma frase aqui que é a cara de uma pessoa que ela entende que o tempo dela tem valor, né? O Naval Ravikant, ele fala que ninguém fica rico gastando tempo para economizar dinheiro. Você fica rico economizando tempo para ganhar dinheiro. E a consultoria casa muito bem com isso. Porque, por exemplo, de vez em quando eu encontro com profissionais que são mega bem-sucedidos no que eles fazem. É o empreendedor que ele consegue construir uma empresa que lucra milhões ao ano. Aí ele fala assim, eu quero fazer o viver de renda. Eu olho, não é o viver de renda que você tem que fazer. Calma. Exato. Ele fala assim, eu quero aprender a investir o meu dinheiro do zero, porque o cara não tem expertise nisso. Será que o melhor uso do tempo escasso dele está em aprender para ele gerir esse dinheiro, ou é melhor ele terceirizar isso contratando um profissional que vai fazer aquilo munido de princípios, de conhecimento, alinhado com o cliente do ponto de vista ético, sem conflito de interesse? Então, como é que funciona a Portfel, cara? Bom, a Portfel é uma consultoria de investimentos em que a gente ajuda a fazer toda a gestão patrimonial de uma pessoa. Desde a parte de planejamento financeiro, quanto você deve investir, quais são os valores que deve chegar para alcançar a sua liberdade financeira, até a parte de cuidar dos seus investimentos e até da escolha de ferramentas de planejamento patrimonial. Então, a gente tem a Giovana aqui, que é a nossa especialista em Wealth Planning, para falar sobre holding, sobre empresas offshore. A gente está num momento bastante turbulento do país. Tem uma coisa que eu digo, que quanto mais tentam dificultar você a tirar o dinheiro do seu próprio país, mais você deve tirar o dinheiro do seu país. Porque são sinais de que em algum momento a coisa vai apertar. A janela está fechando, né? A janela está fechando, como aconteceu na Argentina, tá? Não quero também usar do medo aqui, mas assim, são reflexões que a gente faz. E o objetivo da Portfel é ter um profissional cujo incentivo financeiro está alinhado com o crescimento financeiro do cliente. Na grande maioria das vezes, quando você é atendido por uma instituição financeira, você tem que essa instituição ela quer maximizar o próprio lucro. Toda empresa quer maximizar o próprio lucro.
No caso da consultoria, como você é proibido de receber qualquer tipo de comissão, o seu contratante, o seu dono, a sua empresa é o próprio cliente. Então, como a gente cobra uma taxa percentual do patrimônio do cliente, quanto maior o patrimônio dele, mais o consultor ganha. Então, você, além de ter uma questão ética por trás, obviamente, você gera um incentivo financeiro para que todas as decisões sejam tomadas para maximizar o seu patrimônio. Então, se você tem interesse em falar com o consultor da Portfel para melhorar sua vida patrimonial, tem o link aqui embaixo para você se inscrever e falar com a gente. E aí, lembrando que, da mesma forma que uma pessoa que contrata um personal trainer, ela tende a treinar mais, uma pessoa que contrata um consultor tende a investir mais e acumular mais patrimônio ao longo do tempo. Tem até um estudo do Royal Bank do Canadá, não é? É isso. É um banco canadense, um dos maiores bancos do Canadá, que ele fez uma comparação de pessoas que tinham um consultor financeiro por 15 anos ou mais, né? E quem não tinha um consultor financeiro chegou no patrimônio de X. Quem teve o consultor financeiro ao longo desses 15 anos terminou com um patrimônio de 3,9x. Ou seja, quase 4 vezes maior pelo fato de você ter tido um profissional que, além de te ajudar com todas as questões que eu te falei, também te fazia economizar tempo para você focar no seu trabalho, te fazia ter um compromisso com os aportes, muito similar ao que o Perini falou, com o personal trainer, com o nutricionista também. Então, os benefícios são muitos, existem diversos estudos mostrando do quanto isso pode agregar na sua vida financeira. Bom, voltando aqui ao tema, eu quero pegar já levando um pouco mais para a parte da felicidade, mas sem abrir mão também dessa questão de como ganhar dinheiro, ficar rico, porque isso é muito importante. Tem uma frase que o Naval usou aqui que eu achei muito boa, que ele diz o seguinte: primeiro, vamos deixá-lo rico. Sou muito prático quanto a isso, porque, como você sabe, Buda era um príncipe. Ele começou muito rico e aí teve que ir para a floresta e começou o budismo, né? Mas ele tinha bastante dinheiro. E ele comenta que ganhar dinheiro resolve os problemas financeiros, tira de campo um conjunto de coisas que poderiam atrapalhar a felicidade, mas não faz ninguém feliz. O que vocês acharam da parte que ele se dedica mais a falar de felicidade no livro? Eu gostei bastante. E eu acho que ele também é bem claro, porque não adianta você falar sobre felicidade, como você mencionou, sem resolver esses problemas financeiros. Sim. O dinheiro ele não traz felicidade, mas a ausência de dinheiro certamente traz infelicidade. Sim. Então, infelizmente, é um problema que você tem que resolver. Se você quer chegar no seu pleno potencial de felicidade, de produtividade. Claro que ele também reflete sobre como a busca incessante pelo dinheiro vai te fazer mais mal do que bem. Então, tem que ter um equilíbrio sobre o quanto você quer chegar, né? Porque a gente sabe, você sabe, né? A gente tem pessoas que conhecem que gastam milhões e milhões e não estão satisfeitas e precisam de cada vez mais milhões, porque se elas pararem de trabalhar, elas vão quebrar. Então, apesar delas, às vezes, terem 100 milhões de reais, elas ainda são escravas do trabalho. E tem pessoas que, às vezes, com R$1 milhão já não são mais escravos do trabalho e alcançaram plenamente sua liberdade financeira porque controlaram seus custos. Então, ele traz o dinheiro como uma ferramenta importante para alcançar a felicidade, mas ele disserte sobre como ele não é tudo, e especialmente sobre como, em determinado momento, mais dinheiro não vai te fazer mais feliz. Você tem que, muitas vezes, resolver problemas internos associados a seu próprio ego, a sua própria gestão de raiva, a conceitos sociais que você absorveu quando você ainda era uma esponja, que é quando você é criança. E quando você é criança, um pouco do que a Giovana falou, você vive o presente. Você não está preocupado muito com o passado e nem o que você vai ser no futuro. Eu te pergunto o que você vai ser, você fala que vai ser jogador de futebol, como quase todo mundo, ou um astronauta. E depois você não pensa mais nisso. Então ele fala muito sobre como focar no presente e relaxar e ser você mesmo vai te ajudar a alcançar a felicidade. Então ele fala sobre meditação e uma série de outras ferramentas que inclusive me fizeram até repensar. Eu nunca pensei muito em meditação, mas a provocação que ele fez aqui me fez começar a pensar sobre isso. Acho que concordo completamente com você. Acho que o ponto do dinheiro e a felicidade... A gente comentou a questão de divórcio, né? Quantos e quantos divórcios não acontecem por conta de dificuldade financeira? Sim, né? verdade. Por uma falta de... Não só a falta do dinheiro, mas a falta de habilidade para falar sobre o dinheiro. Mas que se a gente não tivesse que trazer esse tipo de discussão, ficava muito mais fácil. É verdade. Quem não tem uma empregada doméstica não tem noção do como vai fazer bem pro seu casamento a partir do momento que você tem condições de ter uma empregada doméstica. De você dividir o trabalho, enfim, e delegar aquilo que o dinheiro vai te ajudar a comprar, né? A adquirir e pagar.
Então, eu acho que esse é o grande ponto. A gente falei um pouquinho ali até sobre a questão de felicidade, a gente se emocionou, que é esse lugar de contemplação, mas naturalmente eu não consigo contemplar o que tá acontecendo. Se você estiver com fome e sem teto. Exato, exato. E nos dá esses lugares, esses acessos também, que um pôr do sol num lugar diferente, em coisas que fazem ali sentido também pra nossa vida, né? Pra gente construir. E até segurança física. Perfeito. Se você é pobre num país perigoso, cara, tudo que você tem que fazer é sair desse país, porque senão você pode morrer. Né? É verdade. Então, existem alguns determinados patamares quando a gente fala da... Ou ganhar muito Eu não dinheiro. vou falar pirâmide, do triângulo de Maslow, né? Em que você tem algumas necessidades básicas que sem ela você realmente não vai conseguir chegar lá. Ao mesmo tempo, ele também reflete sobre como a gente já tem muitas dessas coisas e não dá valor. Poxa, abrir a pia e sair água, em alguns países até água filtrada, é muito legal. Inclusive, eu falei que isso é dado no Brasil, mas só 50% tem acesso. É verdade. Então não é dado para todo mundo. E uma vez eu vi um meme, mais uma vez, no Instagram, que era assim, eu no céu, explicando para uma pessoa da Mongólia, que viu sua aldeia ser queimada e destruída aos 6 anos de idade, todo mundo que ele conhece morrer, como a luz do celular me causava ansiedade. Então, assim, realmente, assim, você botar em perspectiva, não assim, é mesmo? opa, realmente. É. Então, às vezes, parar e apreciar o que a gente já construiu até hoje é fundamental. E o dinheiro, ele vem muito nesse lugar de comprar a liberdade, né? De nos dar esse lugar de liberdade. Então, a gente teve um evento essa semana com alguns dos nossos maiores clientes lá na Portfel, em que a gente falou sobre blindagem patrimonial e internacionalização de ativos. Como esse lugar da liberdade ele vem pra gente, né? Então, eu não preciso ficar rendido num país se eu já tenho esse patrimônio internacionalizado, se eu já tenho um desenho de planejamento, se eu já tenho algo construído. Eu não preciso ficar ali e tendo, às vezes, que vender a minha liberdade, né? A minha dignidade, a minha liberdade, porque eu não tenho algo que me proporciona esse acesso. Então, eu consigo sair, a gente já mencionou em outros podcasts, né? Por exemplo, a questão da teoria das bandeiras. Então, você não está absolutamente exposto ao risco Brasil se você tem condições de ter uma cidadania de outro país, se você tem condições de ter dinheiro em outro país, se você já tem condição de ter um planejamento e uma estruturação de carteira bem consolidada e bem pensada, com um profissional que te ajuda nisso. E você para de se preocupar com isso, né? A partir do momento que você tem dinheiro para ter essa tranquilidade, você consegue se dedicar àquilo que realmente importa. Muitas vezes eu falo isso com o cliente, eu falo... os consultores, a Portfel, a gente está aqui para te ajudar a cuidar de parte importante da sua vida, para que você possa se dedicar a toda ela, a tudo aquilo que importa mais. Então, acho que falar de dinheiro não traz felicidade, normalmente é coisa de quem ainda não experimentou a tranquilidade que o dinheiro pode proporcionar. Eu sou da seguinte visão, né? O dinheiro não resolve tudo, mas resolve muita coisa. Pô, se eu pego o meu relacionamento com a minha mãe, melhorou muito depois que eu tive mais dinheiro, porque muitos dos tópicos que a gente discutia eram sobre dinheiro. Sim. E até pro que não resolve, ele pode comprar o melhor remédio, né? Tem pelo menos saúde que o dinheiro não vai resolver, mas ele consegue amenizar, consegue melhores soluções. É o que você falou, é segurança física, é melhor lazer, é melhor educação para sua família. E isso é mega importante. A nossa bebê, ela fez lá a frenectomia, né? Aí tem um custo com aquilo, depois foi no audiólogo, eu falei, caramba, olha só, eu mostrei pra Manu quanto que a gente gastou nisso. E não é algo que afeta a gente, mas eu falei, poxa, se eu não tivesse dinheiro, talvez não tivesse feito tratamento mais adequado, por exemplo. E uma das coisas é que tem muita gente que tem dinheiro, mas como você disse, gasta o dinheiro de forma errada, né? E o Naval Ravikant, ele fala disso no livro também. Ele fala em determinado momento que o objetivo dele é sair da esteira da adaptação hedônica. E esse é um negócio muito interessante, né? O que é adaptação hedônica? Sabe quando você vai e troca o seu carro? Você tinha um Gol e pegou um Corolla. Aí você fica muito feliz por uma semana. Aí depois aquilo já vira o seu basal, né? Você volta. É homeostase. Você volta a um estado de equilíbrio. E as pessoas fazem isso. Eu tenho um relógio, quero comprar um relógio mais caro. Aí você vai lá, dá duro pra caramba... Principalmente quem não investe, né? Então o cara tá trocando tempo por dinheiro pra trocar o dinheiro por um relógio. E no final ele fala, pô, tô muito feliz. Mas é durante uma semana. Até que sai um novo lançamento da marca que ele gosta. Ele fala, caramba, agora eu quero ter aquele outro, né? Começar uma coleção. E nada de errado quando você usa o dinheiro que vem dos seus ativos pra comprar esses passivos lá, colocando como o Robert Kiyosaki fala. Agora o negócio é, você ganha um certo percentual de renda, você não investe, você tem um bem que tira dinheiro do seu bolso, tipo um carro. Aí você começa a poupar pra comprar outro que vai tirar mais dinheiro, sendo que o dinheiro é o mesmo ainda. Você ficou mais pobre. Exato. E às vezes você tá fazendo esse dinheiro num trabalho que você detesta. Pois é, um trabalho que detesta.
Esse é o ponto. É muito difícil ser feliz assim, cara. É muito difícil. Tem alguma coisa a mais que vocês querem comentar do livro, gente? Não, acho que a gente passou pelos principais pontos. Queria só fazer um comentário, e você explicou muito bem isso num podcast, então eu vou pedir para você explicar sobre a teoria dos jogos. Porque ele menciona, logo no começo ele menciona várias vezes a teoria dos jogos, a importância da gente entender a teoria dos jogos dentro do conceito empresarial de negócio, alinhamento de incentivos e a gente entender como isso funciona. E eu acho que nem todo mundo sabe o que é a teoria dos jogos, é uma teoria matemática, a gente aprende isso até na faculdade de Direito e pode ser aplicado em muitas realidades, né? Então, se você pudesse explicar, na verdade eu queria te pedir, você deu o exemplo da praia eu gosto desse exemplo, porque tem aquele dilema do prisioneiro, mas ele é um pouco mais complicado, né? Tem quadrantes, mas é dos vendedores de picolé numa praia, porque é por conta disso que, na minha opinião, o Bitcoin vai ser vencedor. Porque pensa numa praia que ela é pequena. Lá no Rio de Janeiro tem a Praia da Urca, ela é bem pequenininha. E aí você tem 2 vendedores de picolé, um na esquerda e um na direita. E aí esses vendedores se dão conta do seguinte, o cara que tá na esquerda, se ele chegar um pouquinho mais pro centro, ele consegue ganhar público de quem tá na direita, porque ele vai estar mais próximo do pessoal no centro da praia, sem perder o público da esquerda. E o da direita vê a mesma coisa, eles começam a caminhar pro centro. É por isso, por exemplo, que a gente vê uma dificuldade de surgir uma terceira via no Brasil. Você tem o vendedor da esquerda, o Lula, tem o da direita, o Bolsonaro, e surge um cara de centro. Só que o Lula sabe que se ele for um pouquinho pro centro no segundo turno, ele não perde o pessoal da esquerda, mas ele pega mais gente. E o Bolsonaro sabia que se fosse um pouquinho pro centro, ele pegaria mais gente do centro e não perderia o pessoal da direita. Então, quando vê um cara no centro, ele é esmagado pelos dois. Por que eu usei isso pro Bitcoin? Porque o país que ele vê que vale a pena adotar Bitcoin antes, ele não perde nada com isso, mas ele pode ganhar alguma coisa. Então, e no final, qual é o equilíbrio dessa situação? São os 2 vendedores no centro da praia. E aí fica ruim pro pessoal que tá nas pontas, né? Sim. Então, como é que você poderia fazer para coordenar isso? Os socialistas dizem, imposição estatal. Crava um vendedor em cada canto. O pessoal libertário fala, cara, eles se coordenam entre si. Sim. Eles vão lá e se coordenam. Ou, não tem competição nessa praia? Aliás, a competição é liberada na praia, vai chegar mais vendedor para assumir o canto da praia. Mas esse é o ponto. É o equilíbrio de Nash, né? A gente tem um filme, até eu anotei. Mente Brilhante. Mente Brilhante, perfeito. Em que ele dá um outro exemplo também nessa mesma linha, que é o das garotas. Esse é muito bom. Então tem 5 rapazes no bar, entram 5 mulheres, e uma delas é muito bonita, é a mais bonita de todas. E aí eles começam a discutir entre si, porque quem que vai levar a bonitona, né? Quem ela vai escolher. E Nash para e fala assim, não, na verdade, gente, tem 5, se nós 5 formos a mais bonita, a gente pode ficar sem ela não vai escolher nenhum de nós. E não tem como a gente ir nas amigas, porque elas vão se sentir preteridas como segunda opção. Ninguém gosta de ser segunda opção. Então vamos nos coordenar em que cada um vai em uma, a gente vai nas amigas, e aí todo mundo sai bem nisso. Todo mundo leva uma garota pra casa, né? E é o desenho de equilíbrio de Nash. Eu lembro que quando eu ouvi você dar esse exemplo da praia, tem esse do filme, né? Mas eu falei, nossa, ele é muito bom e é muito adaptado à realidade política brasileira. Por isso que eu fiz essa provocação. É uma dinâmica bem interessante mesmo. Várias coisas obedecem essa dinâmica de competição ali da praia. Não, e eu acho que ele traz muita reflexão sobre status e riqueza. Como é que o status é um jogo de soma zero, em que você está sempre tentando consumir para impressionar outras pessoas, você não produz nada, e é isso um pouco que você falou, né? Você vai comprando um relógio, um carro, e quando vê, você não agrega valor frente à sociedade, você só entra num ritmo de consumo e que não agrega muito, enquanto riqueza é aquilo, não é necessariamente ter mais bens, mas é ter coisas que te façam bem. Então, eu tenho liberdade para ficar um tempo com os meus filhos, eu tenho liberdade para trabalhar com o que eu gosto, eu tenho o poder de chegar um dia e falar, cara, não quero mais trabalhar. Então, ele vai fazendo essas comparações sobre como algumas coisas você tem uma relação ganha-perde, em que, poxa, para um ganhar, por exemplo, o esporte. Esporte é um jogo de status. Por quê? Porque você só tem um vencedor. E para você se tornar o vencedor, você tem que desbancar o outro. Ele fala, isso é um pouco da natureza da vida. Em algumas áreas, realmente é um jogo de status, porque você não tem 2 segundos colocados, salvo raras exceções, né? Se você passa o segundo colocado, ele perde essa posição. Enquanto na criação de empresas, é um jogo de construção de riqueza, porque você vai acumulando pessoas e você vai produzindo cada vez mais, e isso ajuda a sociedade como um todo. E ele reflete sobre como o ego, a busca pelo status, e que muitas vezes foram coisas que foram colocadas na gente desde a nossa infância, fazem com que a gente tome decisões piores e acaba escolhendo um caminho mais bélico, mais destrutivo do que realmente deveria ser. Engraçado que a gente estava ouvindo um vídeo no Instagram
de um cara falando exatamente isso. Ele falou que as pessoas muito ricas, quem ganha muito dinheiro, às vezes não é tão feliz quanto talvez uma pessoa que não tenha tanto dinheiro, mas ela tem conhecimento para entender, de novo, a contemplação, para entender que o que ela tem é muito legal, para entender como funciona aquelas coisas. Então, uma pessoa que vive no campo e entende que a natureza, como faz aquelas coisas, ela tem o conhecimento, ela investe em conhecer coisas. E aí a gente não está falando só de livro, né? A gente está falando de conhecimentos no geral, experiência, sabedoria, que eu acho que é algo mais palpável do que a inteligência por si só. E aí aquela pessoa, ela é mais rica do que alguém que tem um relógio caro, um carro caro e tá sozinho em casa sem entender para que serve aquilo. Então a gente de fato tem que aprender a contemplar mais as coisas, ganhar conhecimento e sabedoria para que a gente possa apreciar de fato o que a gente tem. Já que você falou de sabedoria, para encerrar, só vou dar a definição do Naval Ravikant de sabedoria. Minha definição de sabedoria é conhecer as consequências a longo prazo de nossas ações. Muito bom. Eu falei, cara, é uma definição muito boa, né? Porque tem caras que se surpreende. O cara não treina, só come besteira, não dorme direito, vive à base de remédio pra acordar, pra dormir. E aí depois de 20 anos ele tá doente. Fala, meu Deus, foi do nada. Não foi do nada. Ele não conhecia as consequências a longo prazo das ações dele. Da mesma forma, o cara que ele vai lá tudo certinho, ele investe mês após mês, depois de 15 anos ele vai lá e acumula um patrimônio milionário. Aí vão falar, nossa, que sorte. Não foi sorte. É só consequência das ações dele no longo prazo. Bom, pessoal, fica o convite para que vocês leiam o livro. É um livro bem interessante, é muito fácil de ler, como já foi falado aqui. E novamente agradecer a presença dos nossos convidados. E esse livro, até, ele é disponível na internet. Ah, tá. É gratuito? Ele é gratuito. Eu li legal. aqui no prefácio. No prefácio tá escrito. Você consegue acessar ele. Então, né, pra quem às vezes dá desculpa do dinheiro pra comprar o livro, o próprio autor, ele deixou disponível mesmo. Não é nada... Pô, que bacana. É uma contribuição para a sociedade. Né? Exato. Legal. E aí, para que vocês possam contribuir ainda mais para a sociedade, para quem quer achar o perfil, acompanhar um pouco do trabalho, como é que as pessoas encontram o Felipe e Giovana nas redes sociais? Legal. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, onde eu falo bastante sobre finanças e um pouco de gastronomia, apesar das duras críticas que eu já sofri, como @Felipe Spritzer. E também o perfil da Portfel, que a gente compartilha muitas coisas interessantes, que eu produzo, a Giovana também produz, @Portfel Consultoria. A gente posta bastante coisa, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vocês podem me encontrar no Instagram, @GiovanaNaia, Naia com Y, em que todo dia eu coloco uma caixinha de pergunta para a gente poder falar sobre blindagem patrimonial, planejamento tributário, societário. No Brasil, né, no país que a gente vive. Todo então dia tem assunto. Todo dia tem um assunto novo. Às vezes, 11h30 da noite, né, o Ministério da Fazenda publica um tweet maravilhoso, atualizando o que está acontecendo. Então... Suco de Brasil, então vocês podem me encontrar lá, a gente tá sempre batendo papo sobre o tema. Não, e o tweet ainda a gente vai manter aumentando, né? Maravilhoso. É muito absurdo, cara. É muito absurdo. Bem, muito obrigado pela presença aqui de novo. E vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, sempre com um episódio novo, tentando contribuir aí com um pouquinho de conhecimento, sabedoria talvez, para vocês. E também vocês me encontram no @Maluperini, lá no Instagram, hoje mais tomado pela minha filha, Maria Tereza, que está tomando o meu canal. Vocês me encontram no YouTube Você Mais Rico, vídeo toda segunda e quarta, e no Instagram Bruno_Perini, além de aqui nos sócios. Para quem acompanha o nosso, muito obrigado pela audiência, aos convidados, obrigado pela presença. E é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Beijos.